Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? O ano é 972 e você está no coração de um inverno nórdico, em uma terra onde os fiordes encontram as florestas densas. O solstício está próximo e os dias são curtos, tingidos por uma luz pálida e frágil. O ar gelado morde a pele exposta do seu rosto e das suas mãos. Você aperta com mais força o cabo do machado, sentindo a madeira de freixo, gasta pelo uso, encaixar perfeitamente na sua palma. O peso da lâmina de ferro é uma presença constante e familiar, uma extensão do seu próprio braço. Você precisa de mais lenha. A noite promete ser uma das mais longas e frias do ano, e o fogo na lareira é a alma da casa. Seus pés afundam na neve fofa e silenciosa, deixando um rastro que serpenteia entre os troncos altos e escuros. O cheiro de pinheiro é intenso, quase palpável, misturado ao aroma de terra úmida e congelada. O silêncio da floresta é profundo, quebrado apenas pelo som da sua própria respiração, que forma nuvens brancas no ar, e pelo farfalhar suave da neve que cai dos galhos mais altos. É uma quietude que acalma a mente, que exige foco e presença. Você encontra um pinheiro robusto que já tombou, vencido por uma tempestade passada. É o ideal. Você firma os pés no chão, sentindo os músculos das costas se contraírem enquanto levanta o machado. O movimento é um arco preciso e potente. O primeiro golpe afunda na madeira com um som surdo e satisfatório, enviando lascas para o ar e liberando uma nova onda de perfume de resina. A vibração percorre seus braços, um choque de energia que desperta o corpo. Você ergue o machado de novo e de novo. O ritmo se torna constante, quase uma meditação. Golpe, impacto, pausa. Golpe, impacto, pausa. O esforço gera um calor interno que se espalha pelo seu corpo, combatendo o frio de fora. De repente, um estalo agudo soa à sua esquerda, muito perto. Você para, o machado suspenso no ar. Seu corpo fica tenso e os seus ouvidos se esforçam para captar qualquer outro sinal. Seus olhos varrem a penumbra entre as árvores, procurando um movimento, uma sombra que não pertença àquele lugar. Passam alguns segundos de pura atenção, onde a ansiedade parece uma onda gelada. Então, você vê a causa. Um galho pesado, sobrecarregado de neve, que finalmente cedeu e caiu no chão. Você solta o ar lentamente, o alívio relaxando seus ombros. A floresta está apenas sendo ela mesma. Com a paz mental restaurada, você volta ao trabalho, agora com uma consciência ainda maior do ambiente ao seu redor. O cansaço começa a se instalar em seus músculos, uma dor boa e merecida. Você junta os pedaços de madeira, amarrando-os com uma corda de couro para carregar nas costas. O peso é considerável, mas é o peso da segurança, do calor, da sobrevivência. Enquanto caminha de volta para a sua casa, você reflete que o corpo tem sua própria sabedoria. Ele sabe o que é preciso para perseverar. E às vezes, o esgotamento não é um fardo, mas a promessa silenciosa de um sono profundo e reparador. A mordida do vento se intensifica assim que você sai da proteção da floresta. Ele sopra livre pelo campo aberto, um uivo baixo e constante que parece vir das entranhas da própria terra. Finos cristais de gelo viajam nesse sopro, picando suas bochechas e o canto dos seus olhos. À sua frente, sua casa de madeira se ergue contra o céu cinzento, uma silhueta escura e sólida, com uma fina coluna de fumaça subindo da chaminé e se desfazendo no ar. O peso da lenha nas suas costas é um lembrete do seu propósito. Ao chegar na varanda coberta, você deixa o feixe de madeira cair no chão. O som é um baque surdo e pesado, que ecoa por um instante antes de ser engolido pelo ruído do vento. Suas mãos estão rígidas e dormentes pelo frio. Você sopra nelas, o hálito quente trazendo uma sensação de agulhadas enquanto o sangue volta a circular. A argola de ferro da porta está gelada ao toque, um frio que penetra até os ossos. Você puxa com força e a porta maciça de carvalho range em protesto, abrindo-se lentamente sobre suas dobradiças de couro. Você entra e a mudança é imediata, quase violenta. O som do vento é cortado de repente, substituído por um silêncio quente e acolhedor. O ar aqui dentro é denso, carregado com o cheiro de fumaça de bétula, do guisado de raízes que borbulha lentamente sobre o fogo e do aroma de ervas secas penduradas nas vigas. A luz alaranjada da lareira central dança nas paredes de madeira, projetando sombras longas e suaves que se movem como criaturas adormecidas. Você vê sua família reunida perto do calor, seus movimentos tranquilos e familiares, um centro de calma no meio da tempestade. Depois de entrar, você se vira e empurra a porta para fechá-la. O som dela se encaixando no batente é firme, um selo contra o mundo lá fora. Mas o trabalho ainda não terminou. Você se abaixa e pega a sua enorme tranca de madeira, uma viga grossa e pesada que repousa em suportes ao lado da porta.
Erguê-la exige o esforço dos seus ombros e braços cansados. Você a desliza pela porta e o som da madeira roçando a madeira é um gemido longo e grave. Ela finalmente se encaixa nos suportes de ferro do outro lado com um baque profundo e ressonante. É o som da segurança, o ruído branco que garante a paz. Com a casa selada, você se permite um momento de relaxamento profundo. O vento lá fora agora é apenas um murmúrio distante. O único som que importa é o crepitar constante do fogo. O calor começa a penetrar suas roupas e a aquecer sua pele, derretendo o gelo que se agarrava à sua barba. É curioso pensar como uma simples tranca de madeira pode fazer tanta diferença. Ela não apenas barra o frio e o perigo. Ela cria um limite físico para a ansiedade. Um ponto onde o mundo selvagem termina e a paz mental pode, enfim, começar. O calor da lareira finalmente vence a batalha contra o frio que se agarrou às suas roupas. Você sente o calor penetrar a lã úmida depois a sua pele e finalmente chegar aos ossos, dissolvendo a rigidez que o inverno impôs ao seu corpo. Você se senta no banco de madeira, o seu lugar de sempre, e se livra do casaco pesado e das botas encharcadas, deixando-os perto das chamas para secar. O som dominante agora é o crepitar constante e hipnótico da lenha. Um ruído branco que preenche o salão e acalma a mente. Uma mão pequena estende uma tigela de madeira para você. É seu filho mais novo, os olhos dele brilhando com o reflexo do fogo. Você aceita a tigela com um aceno de cabeça, um gesto de agradecimento que dispensa palavras. O calor do caldo atravessa a madeira polida e aquece suas mãos ainda frias. O aroma que sobe da tigela é denso e reconfortante. Uma mistura de carne, raízes e ervas que promete restaurar a energia gasta. A primeira colherada é um bálsamo que desce pela sua garganta. O caldo é rico e salgado, com o sabor terroso da cenoura e da batata cozidas lentamente até quase se desfazerem. Pedaços macios de carne de cervo se desmancham na boca. Você come devagar, com a atenção voltada inteiramente para a refeição. Cada colherada é um ato de foco, um ritual que ancora você no presente, longe das preocupações do amanhã e do esforço de hoje. É um momento de relaxamento profundo, onde o mundo se resume ao calor do fogo e ao sabor do alimento. No centro da lareira, uma tora de carvalho mais grossa, que queimava lentamente, finalmente cede. Ela se parte com um estalo alto e seco, rolando sobre as brasas e enviando uma cascata de faíscas brilhantes que sobem pela chaminé. Por um instante, a luz no salão se intensifica, projetando sombras nítidas e dançantes nas paredes. O som quebra a quietude, mas não a paz. É um lembrete da força contida no fogo, uma força que agora serve para aquecer e nutrir. Você raspa o fundo da tigela com a colher, sentindo o calor se espalhar por todo o seu corpo, vindo de dentro para fora. A sensação de saciedade traz consigo uma calma imensa, um estado de paz mental que o trabalho físico e a refeição quente proporcionaram. Talvez a verdadeira alquimia não esteja em transformar metais em ouro, mas em transformar a dura madeira da floresta e os alimentos simples da terra em calor, segurança e a promessa de um sono reparador. É o elixir da vida, servido numa tigela de madeira numa noite fria de inverno. Com o estômago aquecido e o corpo finalmente relaxado, você se recosta no banco de madeira, sentindo o peso do dia se esvair de seus ombros. A única fonte de luz no grande salão é o fogo central, que agora arde com uma calma constante. Suas chamas lançam uma luz dourada e trêmula sobre tudo, transformando o familiar em algo novo e misterioso. As paredes de madeira parecem respirar, e as sombras que dançam sobre elas contam suas próprias histórias silenciosas. Você observa o jogo de luz e escuridão. A sombra de um feixe de ervas secas pendurado no teto se alonga e se contorce, parecendo uma criatura marinha flutuando nas profundezas. As figuras entalhadas nos pilares de sustentação da casa ganham vida própria. Por um instante, o olho de um dragão de madeira parece piscar quando uma chama mais alta o ilumina. Sua família, acomodada em peles de ovelha, são silhuetas escuras e tranquilas, cada respiração um movimento suave na penumbra. É uma narrativa calma, contada sem palavras, apenas com fogo e escuridão. O cansaço em seus músculos pede descanso, mas sua mente ainda está ativa. Você se levanta em silêncio, seus pés descalços mal fazendo som no chão de terra batida. Você caminha até um canto mais escuro do salão, onde suas ferramentas de entalhe repousam sobre uma pequena mesa. Você pega um pedaço de madeira de bétula, liso e pálido, e uma faca pequena e afiada. Sentado novamente, mais perto do fogo, você começa a trabalhar. Os movimentos são lentos e deliberados. A lâmina desliza sobre a madeira, removendo lascas finas que caem em seu colo como neve seca. O som é um sussurro suave, um ruído branco que se junta ao crepitar das brasas.
O foco necessário para a tarefa esvazia sua mente de qualquer outra preocupação. Não há ansiedade, apenas o toque da madeira, o controle da lâmina e a forma que lentamente emerge sob seus dedos. É um exercício de foco e relaxamento, uma forma de meditação que aquieta a alma. De repente, um movimento na periferia da sua visão chama sua atenção. Uma sombra alta e esguia se projeta na parede mais distante, balançando de forma irregular. Seu coração acelera por um instante, e você para de entalhar, a faca imóvel em sua mão. Você encara a sombra, tentando decifrar sua origem. Então você percebe. É apenas a sombra do seu próprio casaco pendurado para secar, movendo-se suavemente com a corrente de ar quente que sobe da lareira. Um sorriso discreto se forma em seus lábios. A paz mental retorna, ainda mais profunda que antes. Você deixa a faca e o pedaço de madeira de lado. O sono, agora, é bem-vindo. Olhando para as chamas que começam a diminuir, você pensa que a noite é como a mente. Ela cria sombras que podem parecer assustadoras, mas que são apenas distorções de coisas simples e conhecidas. A tranquilidade não está em banir a escuridão, mas em aprender a ver através dela, encontrando o descanso na certeza de que a luz, por menor que seja, sempre revela a verdade. O som que quebra a quietude agora é suave e proposital. O raspar rítmico de uma colher de chifre polido contra o fundo de um pequeno caldeirão de ferro, que pende de uma corrente sobre as brasas brilhantes. Você está de pé, concentrado, preparando uma bebida quente para selar a noite. O calor da lareira sobe em ondas, aquecendo seu rosto e suas mãos, enquanto você mexe lentamente um líquido pálido e espesso. É leite de cabra, fresco, que agora se mistura com uma generosa porção de mel escuro, quase negro, retirado de um pote de barro. Do outro lado do salão, onde as peles de ovelha e cervo criam um ninho acolhedor sobre o chão de terra coberto de palha fresca, vem um outro som. É o murmúrio baixo e constante das crianças. Elas ainda não dormiram. Suas vozes são um zumbido suave, uma melodia secreta que não pede sua atenção, mas preenche o ar com uma sensação de paz mental. Você as observa por um instante. Na penumbra, a luz do fogo revela a cabeça loira de sua filha mais velha, inclinada sobre a mão do irmão, que traça figuras imaginárias no chão com o dedo. É um momento de pura e simples conexão. Você volta ao seu ritual. O aroma do mel aquecendo se intensifica, misturando-se com o cheiro de fumaça de carvalho e o perfume sutil das ervas secas que pendem do teto. Esta pequena alquimia é uma das suas tarefas silenciosas favoritas. Não há fórmulas complexas nem ingredientes raros. É apenas a transformação de elementos simples em conforto, um elixir da vida para garantir um sono tranquilo. O leite começa a soltar um vapor fino e a formar pequenas bolhas nas bordas do caldeirão. De repente, um dos murmúrios se transforma numa tosse curta e seca. Seu movimento para instantaneamente, a colher suspensa no ar. Todo o seu corpo se enrijece e seus ouvidos se esforçam para captar qualquer outro sinal vindo daquele canto escuro. A ansiedade é uma sombra fria que passa rapidamente pela sua mente. Você espera, o coração batendo um pouco mais forte. Após um segundo de silêncio absoluto, o murmúrio recomeça, baixo e sonolento. Foi apenas um pequeno pigarro. O alívio percorre seus ombros, soltando uma tensão que você nem sabia que estava segurando. Você serve o leite morno em 2 canecas de madeira e caminha até elas. Seus filhos se sentam, os olhos pesados de sono, e aceitam as canecas com as 2 mãos para sentir o calor. Eles bebem devagar, o vapor envolvendo seus rostos. Logo, eles se aninham de volta nas peles, e o murmúrio cessa por completo, dando lugar a uma respiração profunda e regular. O sono reparador finalmente os acolheu. Voltando ao calor do fogo, você reflete que ser pai é como ser o guardião de uma chama muito delicada. É um estado constante de alerta, mas não um alerta nascido do medo. É a atenção que permite distinguir um ruído sem importância do primeiro sinal de um problema real. A verdadeira paz não está na ausência de preocupações, mas na sabedoria de reconhecê-las e deixá-las ir, garantindo que o sono dos outros seja um refúgio seguro. Com a casa mergulhada no silêncio da respiração adormecida das crianças, o ar parece ficar mais denso e pesado. O ruído branco do fogo agora é o único som, um zumbido grave e constante que preenche cada canto do salão. Você sente uma mudança na atmosfera. O espaço, antes preenchido pela energia infantil, agora se contrai, tornando-se um refúgio íntimo, um mundo contido entre 4 paredes de madeira. Você olha para o outro lado da lareira, onde sua esposa está sentada. Ela está concentrada, consertando uma tira de couro de uma bota com uma agulha de osso e um fio encerado. A luz trêmula das chamas dança em seu rosto, destacando a linha do seu maxilar e a seriedade de sua expressão.
Você observa o movimento ágil e preciso de suas mãos, mãos fortes e calejadas como as suas, que sabem tanto o peso de um machado quanto a delicadeza de uma costura. Um fio de cabelo escapou de sua trança e repousa sobre sua bochecha, iluminado por um brilho dourado. Ela parece sentir o peso do seu olhar e levanta a cabeça. Seus olhos encontram os seus através das chamas que ondulam entre vocês. Não há sorriso, não há palavras. Há apenas um reconhecimento profundo, uma conversa silenciosa que atravessa o espaço. Naquele olhar, você vê o reflexo do seu próprio cansaço, a gratidão pela lenha que você trouxe e a certeza compartilhada de que mais um dia difícil foi vencido. É um momento de relaxamento profundo, onde as almas se tocam sem a necessidade de um som. De repente, uma rajada de vento, especialmente violenta, uiva do lado de fora e se choca contra a parede norte da casa com um impacto surdo. O som é poderoso, um lembrete da força selvagem que a noite contém. Um pouco de poeira e palha seca cai das vigas do teto, flutuando como pequenas partículas douradas na luz do fogo. Seus músculos se tensionam por um instante, um reflexo instintivo. Seus olhos não se desviam dos dela. A expressão dela permanece inalterada, uma rocha de calma no meio da tempestade. Ela confia na solidez da casa, na força da tranca e, acima de tudo, na presença um do outro. Ela inclina a cabeça sutilmente, um gesto mínimo que diz tudo, e volta ao seu trabalho. A agulha de osso perfura o couro mais uma vez. Você solta uma respiração lenta e profunda, sentindo a tensão abandonar seu corpo. A paz mental retorna, mais forte do que antes, solidificada por esse momento compartilhado. Você se reclina, fechando os olhos por um momento. O sono tranquilo está próximo, chamando por você. Você pensa que a verdadeira alquimia está neste espaço entre duas pessoas. É transformar o ar denso de uma sala fechada em um sopro compartilhado, um ritmo único que mantém a desordem do mundo do lado de fora. É o mais puro elixir da vida, a certeza de que você não respira sozinho contra a escuridão. O sono ainda não veio. O cansaço está nos seus ossos, um peso agradável que pede descanso, mas sua mente permanece desperta, flutuando no silêncio da casa adormecida. Você se levanta do banco perto da lareira, cujas brasas agora são um leito de rubis pulsantes. Seus passos são silenciosos no chão de terra batida enquanto você se dirige a um baú de madeira escura num canto do salão. Você o abre e o cheiro de couro velho, lã e ferro frio sobe para encontrá-lo. De dentro, você retira a bainha do seu seax, sua faca longa. O toque do couro gasto em suas mãos é a primeira sensação que realmente ancora você. É um couro grosso e escuro, amaciado por anos de uso, moldado ao seu corpo. Você se senta novamente, a bainha repousando em seu colo. Com um pano macio e um pouco de sebo animal de um pequeno pote de barro, você começa a tarefa de cuidar dela. É um ritual, uma forma de meditação que exige foco e relaxamento. O som do pano esfregando o couro é um sussurro constante e suave. Um ruído, branco que se sobrepõe ao zumbido baixo das brasas. O cheiro do sebo se mistura ao aroma de fumaça, criando um perfume que é a essência da sua vida. Trabalho, fogo e proteção. Você passa os dedos sobre a superfície, sentindo cada imperfeição, cada costura, cada marca que conta uma história. É um ato de reconhecimento, de cuidado com as ferramentas que garantem sua sobrevivência. Seu polegar encontra um sulco mais profundo que os outros, uma cicatriz diagonal perto da ponta da bainha. A lembrança do momento em que essa marca foi feita volta com uma clareza incômoda. Não é uma imagem, mas uma sensação. O frio cortante no ar, o gosto metálico na boca, um eco da adrenalina que tensionou cada músculo do seu corpo. Por um instante, a paz do salão é quebrada por essa memória, e um arrepio de ansiedade percorre sua espinha. Seus movimentos param e você fica imóvel, segurando a bainha com mais força do que o necessário. Então, você respira fundo. O cheiro de fumaça e couro quente preenche seus pulmões, trazendo você de volta ao presente. Você olha para os vultos adormecidos da sua família, aninhados sob as peles. Você ouve a respiração profunda e regular deles. A paz do presente é mais forte que o fantasma do passado. Você solta a tensão de seus ombros e volta a esfregar o couro, agora com um ritmo mais lento e deliberado. A paz mental é restaurada. Você entende que cuidar das suas coisas é uma forma de cuidar da sua história. As cicatrizes no couro não são falhas. São testemunhas da resistência. Ao tratá-las com sebo, você não as apaga, mas as preserva, honrando as provações que o tornaram quem você é. E é com essa aceitação que o corpo e a mente finalmente concordam em descansar, prontos para um sono reparador. O som da agulha de osso parou.
Você abre os olhos e vê que sua esposa deixou o concerto da bota de lado e agora olha para você com uma curiosidade silenciosa. A bainha do Seax está em seu colo, polida e escura, sob a luz fraca das brasas. O olhar dela não é de questionamento, mas de convite. Ela sabe que cada objeto antigo tem uma narrativa calma, uma história para refletir. E às vezes, essas histórias precisam ser compartilhadas para que o sono tranquilo possa chegar. Você levanta a bainha, apontando com o polegar para a cicatriz no couro que antes o perturbou. Você começa a contar, não com palavras, mas com gestos. Seus dedos traçam linhas no ar, recriando a cena. Uma mão forma uma barreira, a outra avança com a rapidez de uma serpente. A luz do fogo dança em suas mãos, e as sombras projetadas na parede atrás de você se tornam os atores de um teatro mudo. Você mostra a surpresa, a reação instintiva, o desvio no último momento. O som que você faz com a boca é baixo, um assobio, sutil, que imita o zunido de uma lâmina passando perto demais. Ela assiste com atenção total, o queixo apoiado na mão. Os olhos dela seguem cada movimento, cada nuance do seu relato silencioso. Ela não desvia o olhar, nem mesmo quando você mostra a tensão do confronto ou a dor aguda que marcou o couro, mas poupou sua pele. Ela compartilha o momento com você, não como uma espectadora, mas como alguém que entende o peso por trás do gesto. É uma forma de relaxamento profundo, liberar uma memória, pesada no espaço seguro entre vocês. De repente, a última grande brasa na lareira se parte com um estalo seco, enviando uma chuva final de pequenas faíscas que sobem e morrem na escuridão da chaminé. O salão fica visivelmente mais escuro. As sombras se aprofundam, engolindo os detalhes do ambiente. O calor diminui e um arrepio percorre o espaço. O fim da sua história coincide com o fim do fogo, como se um ciclo tivesse se completado. A tensão se dissipa, substituída por um silêncio denso e uma paz mental genuína. Ela acena lentamente com a cabeça, um gesto de compreensão e aceitação. Então ela se levanta, estica os braços e caminha em direção ao canto, onde as peles formam a cama da família. O convite é claro. Você guarda a bainha de volta no baú, o couro agora apenas um objeto, sua história contada e apaziguada. O passado foi colocado em seu devido lugar. Enquanto você se acomoda sob as peles quentes, você pensa que algumas histórias não são feitas para serem esquecidas, mas para serem compreendidas. Contá-las, mesmo em silêncio, é uma alquimia poderosa. É transformar uma memória que causa ansiedade em um conto de resistência. E ao fazer isso, você não apenas prepara o corpo para um sono reparador, mas também limpa a alma, deixando-a leve o suficiente para sonhar. O peso do seu corpo finalmente se entrega às peles de ovelha, e você sente a fronteira entre a vigília e o sono se dissolver. A escuridão no salão é quase total, com as brasas da lareira sendo apenas um ponto alaranjado e fraco no centro da penumbra. O ar está frio, mas sob as camadas de lã e pele, um calor profundo envolve você, um casulo de conforto. O único som é a respiração lenta e compassada da sua família. Um ruído branco que tece uma tapeçaria de paz mental, puxando você para um relaxamento profundo. Você está nesse lugar limiar, nem acordado nem dormindo, quando um som perfura o silêncio. É o uivo de um lobo, distante, mas inconfundível. Uma nota longa, solitária e melancólica que sobe e desce, carregada pelo vento sobre a neve. Seu corpo reage antes da sua mente. O sono tranquilo que estava prestes a chegar se retrai. Seus músculos se enrijecem sutilmente, e você está instantaneamente completamente desperto. Seus ouvidos se esforçam, captando cada detalhe do som. É um lobo solitário, não uma matilha. E ele não parece estar se aproximando. Mesmo assim, a selvageria daquele chamado é um lembrete vívido do mundo que existe para além da segurança da sua porta trancada. Uma onda fria de ansiedade, ancestral e instintiva, percorre seu corpo. Sua mão, por puro reflexo, desliza para o lado, buscando o toque familiar do cabo da sua faca, que repousa ao alcance. A madeira fria e lisa sob seus dedos é um conforto silencioso, uma âncora no meio da noite. Então, você sente um movimento sutil ao seu lado. Sua esposa se mexeu. Ela também ouviu. Você sente a mão dela encontrar a sua no escuro. O toque dela firme e quente. Não há necessidade de palavras. O gesto dela é uma ponte sobre a pequena onda de medo. Uma afirmação silenciosa. Estamos juntos. Estamos seguros. Vocês dois ficam imóveis, apenas ouvindo, compartilhando a vigília. O uivo não se repete. O silêncio que se segue é ainda mais profundo do que antes, preenchido agora pela consciência da proteção mútua. Lentamente, a tensão abandona seus músculos. Sua respiração, que havia se tornado mais curta, volta ao seu ritmo normal. Você vira a mão e entrelaça seus dedos nos dela.
A paz retorna, não como uma ausência de perigo, mas como uma aceitação dele. O uivo do lobo não era uma ameaça, era apenas a noite cantando sua canção antiga, uma canção que sua casa, sua família e sua própria força são projetadas para resistir. Você entende que a verdadeira calma não é viver em um mundo sem lobos, mas ter um refúgio forte o suficiente para que seu uivo se torne apenas mais uma parte da história imersiva da noite, o prelúdio para um sono reparador. Depois do uivo do lobo, o silêncio que se instala é tão profundo que você consegue ouvir o zumbido baixo em seus próprios ouvidos. O calor do seu corpo, combinado com o da sua família aninhada ao seu redor, criou uma bolha de conforto sob as peles. Você está à deriva, na correnteza calma que leva ao sono reparador. Seu corpo está pesado, sua mente finalmente quieta. É nesse momento de entrega que um novo som, vindo de cima, estala na escuridão. É um rangido longo e profundo, o gemido da madeira sob uma pressão imensa. O som vem do telhado, das grandes vigas de carvalho que sustentam toneladas de neve e gelo. Não é um som agudo, mas um protesto grave e arrastado, como se a própria casa estivesse exalando uma dor lenta. E imediatamente seu corpo se retesa. Você prende a respiração, seus olhos abertos na escuridão, encarando o teto que você não pode ver. Você imagina as vigas, a madeira que você mesmo ajudou a erguer, curvando-se milimetricamente sob o peso do inverno. A paz mental, conquistada com tanto esforço, se estilhaça por um instante. E você escuta com uma atenção que é quase dolorosa. Cada fibra do seu ser está focada no som, esperando o próximo estalo, temendo um ruído mais definitivo, o som de algo cedendo. O vento lá fora parou. O silêncio absoluto torna o rangido da casa ainda mais íntimo e ameaçador. É um tipo de ansiedade diferente. Não vem da floresta ou de um inimigo, mas da própria estrutura que deveria ser sua fortaleza. Você sente a fragilidade de tudo, o delicado equilíbrio entre a força da construção e a brutalidade do clima. Então, um som diferente acontece. Começa com um estalo agudo e seco, como um galho gigante se partindo. Imediatamente segue-se um estrondo baixo e pesado, um ruído de arrasto que parece deslizar por todo o comprimento do telhado. Um momento depois, um baque surdo e poderoso ecoa do lado de fora, fazendo o chão tremer levemente. Uma grande placa de gelo e neve acumulada finalmente se soltou e desabou no chão. O silêncio que se segue é total. A pressão foi aliviada. Após alguns segundos, o telhado geme mais uma vez, mas o som é diferente. É mais curto, um suspiro de alívio da madeira que se reacomoda em sua posição original. O perigo imaginado passou. Você solta o ar que nem percebeu que estava segurando, e um relaxamento profundo se espalha por seus membros. Você pensa que uma casa, no inverno, não é uma coisa inerte. Ela está viva, ela respira, geme, estala e se reajusta. Esses ruídos não são sinais de fraqueza, mas a trilha sonora da sua resistência, a narrativa calma de sua força. Com essa certeza, a ansiedade se transforma em gratidão. O som da casa se torna um ruído branco, um lembrete de que você está protegido. E, embalado por esse pensamento, você finalmente se entrega ao sono. O sono está quase aqui. Um oceano escuro e calmo em cujas margens você flutua. O calor sob as peles de urso é um abraço pesado e seguro, contrastando com o frio que se infiltra pelas frestas das paredes. No silêncio quase absoluto, quebrado apenas pela respiração rítmica da sua família, sua mão se move sem rumo, procurando algo no escuro. Seus dedos encontram uma pequena bolsa de couro amarrada ao seu cinto. E dentro dela, algo pequeno, duro e surpreendentemente frio. O toque frio da pedra, única na sua pele quente, é um choque suave que puxa você de volta da beira do sono. Você a tira da bolsa. É uma pequena pedra de sabão, lisa e polida por anos de contato com suas mãos. Na escuridão, você não precisa ver para saber a runa que está entalhada nela. Algiz, a runa da proteção. Seu polegar a encontra, traçando as linhas retas e angulares. Um gesto que você repetiu milhares de vezes. O som da sua pele deslizando na pedra é quase inaudível. Um ruído branco pessoal que sempre serviu. Como um portal para o foco e relaxamento. Uma âncora para uma mente agitada. Mas esta noite, algo é diferente. De repente, a conexão se rompe. O símbolo parece vazio. As linhas são apenas arranhões sem sentido em uma pedra fria. Uma onda de dúvida gelada percorre você. Uma forma sutil de ansiedade que aperta seu peito. E se tudo for apenas uma superstição? Uma história contada para acalmar crianças e homens no escuro? O silêncio do salão parece agora opressivo. A escuridão mais profunda. Por um momento, você sente um profundo desamparo. A sensação de estar completamente só contra a noite. Sua primeira inclinação é guardar a pedra,
abandonar o ritual que falhou, mas sua mão hesita. Em vez de focar no significado da runa, sua mente vagueia para uma memória diferente. Você se lembra das mãos do seu pai, grandes e calejadas, segurando essa mesma pedra enquanto a entalhava com uma faca fina. Você se lembra da expressão de concentração no rosto dele, iluminado pela luz de uma fogueira há muitos invernos. Ele não estava pensando em magia ou deuses. Ele estava pensando em você. O calor dessa memória inunda seu peito. A pedra em sua mão parece mudar. Não é mais um amuleto mágico impessoal, mas um elo tangível com o amor e o cuidado do seu pai. A paz mental retorna, não através de uma crença forçada, mas através de uma certeza emocional. O frio da pedra não é mais vazio, é apenas o frio da pedra, mas agora está preenchido pelo calor da sua história. Você fecha a mão em torno dela, sentindo seu próprio calor começar a aquecê-la. A verdadeira alquimia, você reflete, não está em transformar pedra em proteção. Está em transformar a dúvida em conexão, o medo em memória. Esse é o verdadeiro elixir da vida, o que realmente garante um sono reparador. E com esse pensamento, você finalmente se deixa levar pela maré do sono. O sono reparador te acolheu, mas a noite ainda guarda seus mistérios. Você desperta de um sonho que já não lembra, mergulhando de volta na consciência. O silêncio no salão é total. As brasas se extinguiram completamente. E a escuridão é um manto espesso. O ar está gelado, e você se encolhe mais fundo sob as peles. É nesse momento, no ponto mais escuro da noite, que uma sensação estranha toma conta de você. A impressão de que não está sozinho. Não é um medo de invasores. A tranca continua firme. O silêncio, intacto. É algo diferente, uma presença sutil no ar. Seus olhos se abrem, tentando perfurar a escuridão. Então você vê. Num canto do salão, onde a luz da lua consegue penetrar por uma pequena fresta na parede, uma figura está de pé. Seu coração dispara e o corpo inteiro entra em modo de alerta. Mas quando seus olhos se ajustam à penumbra, você reconhece a silhueta. É sua filha mais velha, de pé, imóvel como uma estátua. Ela está de costas para você, olhando para a parede de madeira. A luz pálida da lua ilumina suas mãos. Ela está traçando algo na madeira com o dedo, repetindo um movimento lento e deliberado. A ansiedade inicial se dissolve, substituída por uma curiosidade terna. Silenciosamente, você se levanta das peles, o frio do chão de terra chocando seus pés. Você se aproxima devagar, seus passos abafados pela palha. Ao chegar perto, você vê o que ela está fazendo. Com a ponta do dedo, ela desenha na madeira as runas que viu você entalhar tantas vezes. Uma depois da outra. Seus movimentos são hesitantes, mas cheios de uma concentração infantil. É uma narrativa calma, uma conversa dela com o futuro, com o destino. Ela não o percebe. Ela está em seu próprio mundo, um espaço de foco e relaxamento que espelha o seu. De repente, um som corta o silêncio. Um pequeno soluço escapa dela. Você vê seus ombros tremerem. Ela não está brincando. Ela está com medo de alguma coisa, um pesadelo ou uma preocupação infantil que para ela é tão real quanto o inverno. Lá fora, seu instinto é abraçá-la, mas você se contém. Em vez disso, você estende sua mão e a coloca suavemente sobre a mão dela, interrompendo seu desenho. Ela se vira, assustada por um momento. Mas ao reconhecê-lo, o alívio inunda seu rosto. Você não diz nada, apenas pega a mão dela e, com seu dedo indicador, traça lentamente a runa Aldiz na palma dela, a mesma que você segura em sua pedra. Ela observa o movimento e sua respiração se acalma. A paz mental retorna aos seus olhos. Você a guia de volta para o calor das peles. Enquanto ela se aninha e volta a dormir, você reflete que não ensinamos aos nossos filhos apenas a usar um machado ou a curtir o couro. Nós lhes passamos rituais, gestos, as pequenas alquimias que transformam o medo em esperança. Ensinamos a eles que, mesmo na noite mais escura, eles têm o poder de traçar suas próprias linhas de proteção no silêncio. Você está de volta ao leito de peles, mas o sono fugiu de vez. O corpo pede descanso, mas a mente, agitada pelo encontro com sua filha, recusa-se a silenciar. O peso das peles de urso e cervo sobre você, que antes era um conforto, agora parece opressivo, quase sufocante. O cheiro almiscarado dos pelos, misturado ao odor de fumaça fria, impregna o ar. Você se vira de lado, tentando encontrar uma posição que traga de volta a paz, e o som do feno seco arranhando sob o couro das peles é um ruído, branco áspero, irritante. A escuridão é completa, mas a sua imaginação a preenche com imagens. Você vê o rosto assustado da sua filha, a vulnerabilidade em seus olhos. A ansiedade que ela sentia parece ter se transferido para você. Uma preocupação profunda e sem nome se instala em seu peito. Um medo não por si mesmo,
mas por eles, por aquele pequeno núcleo de vida que respira suavemente ao seu redor. Você sente a responsabilidade como um peso físico, mais pesado que qualquer pele. Você tenta focar na respiração, um truque antigo para relaxar a mente, mas o som do seu próprio inspirar e expirar parece alto demais no silêncio. Cada batida do seu coração ecoa em seus ouvidos. A paz mental parece uma terra distante e inalcançável. Você se vira de novo e o feno arranha mais uma vez. É um som pequeno, mas que parece amplificado pela sua agitação, um lembrete constante do seu desconforto. De repente, um pequeno pé chuta sua perna. É um movimento inconsciente, um espasmo de sonho do seu filho mais novo, aninhado perto de você. O toque é leve, quase imperceptível, mas quebra o ciclo de seus pensamentos. Você para de se mover. Instintivamente você estende a mão e a coloca sobre as costas dele, sentindo o pequeno corpo subir e descer com a respiração calma e profunda. Não há medo ali, apenas a confiança absoluta do sono. A simplicidade daquele gesto, a solidez daquela pequena vida sob sua mão, age como uma âncora. O turbilhão em sua mente começa a se acalmar. O peso das peles volta a ser reconfortante. O arranhar do feno se torna um som familiar e inofensivo. O calor do corpo do seu filho se transfere para você, um calor que não é apenas físico, mas que parece aquecer a alma. Você percebe que a verdadeira alquimia da paternidade é essa troca silenciosa. Eles te dão o peso da responsabilidade, sim, mas também te oferecem, sem saber, o antídoto, a simplicidade do toque, a calma da respiração deles. É um elixir da vida que não se bebe, mas se sente. E ao se concentrar nesse calor, nesse ritmo, a ansiedade se dissolve. Você não precisa mais buscar o sono, ele vem ao seu encontro suavemente, como uma maré que finalmente alcança a areia. Finalmente, a quietude se instala por completo. O relaxamento profundo percorre seu corpo, começando pelos pés e subindo lentamente, como a maré. A escuridão do salão já não é ameaçadora. É um véu familiar que anuncia o descanso. As últimas amarras da ansiedade se soltam, e você sente seu corpo afundar um pouco mais nas peles, a mente se esvaziando até se tornar uma tela em branco. Você está mergulhando. O sono tranquilo, que por tanto tempo pareceu fugir, agora o envolve como um manto. A transição é sutil. Você não percebe quando deixa a realidade da noite de inverno para trás. De repente, o frio desaparece. O cheiro de fumaça e couro é substituído por um aroma de terra úmida e grama recém-cortada. O peso das peles se transforma na carícia quente do sol em sua pele. Você está em outro lugar, em outro tempo. Um sonho de verão. Você está deitado em um campo verdejante, as costas apoiadas no tronco de um carvalho antigo. O céu acima de você é de um azul profundo, salpicado de nuvens brancas e preguiçosas que se movem lentamente. O som que preenche o ar não é o silêncio tenso do inverno, mas uma sinfonia de vida, o zumbido de abelhas, o canto distante de um pássaro, o farfalhar das folhas na brisa suave. É um ruído branco natural, uma melodia que acalma a alma. Você ergue a mão e sente o calor do sol na palma, uma sensação de energia pura e vital. Seus filhos correm pelo campo, suas risadas ecoando pelo vale, livres de medos e pesadelos. Sua esposa está sentada ao seu lado, tecendo uma coroa de flores silvestres. A paz mental é tão completa, tão absoluta, que parece um estado permanente da existência. Não há machados para afiar, nem lenha para cortar. Há apenas um momento presente, perfeito e eterno. Uma rajada de vento um pouco mais forte balança os galhos do carvalho, e uma chuva de folhas verdes e douradas cai sobre você. Uma delas pousa suavemente em seu rosto. O toque é real, vívido. Você o sente com uma clareza que só os sonhos permitem. O mundo, ao seu redor, começa a ficar um pouco turvo nas bordas. A luz mais difusa. A consciência de que está sonhando surge, mas não há resistência, apenas uma aceitação tranquila. Você entende que a mente tem sua própria alquimia, seu próprio elixir da vida. Ela sabe o que o coração precisa. No meio da noite mais longa e fria, ela é capaz de criar um refúgio de verão, um contraponto perfeito para a dura realidade. Não é uma fuga, mas um reequilíbrio. É a forma que a alma encontra para garantir um sono verdadeiramente reparador. Lembrando que, mesmo sob o peso do gelo, a memória do sol ainda existe, esperando para voltar. Seu sonho de verão se desfaz lentamente, como a névoa da manhã. O calor do sol dá lugar ao frio persistente do salão, e o zumbido das abelhas é substituído pelo silêncio profundo da noite de inverno. Mas algo do sonho permanece. Você sente um gosto sutil em sua boca, um fantasma de sal nos lábios e o cheiro fraco de maresia no ar. O sono, que era profundo e reparador, agora se torna mais leve, e você flutua em um estado entre o sonho e a vigília.
O cenário em sua mente muda. Você não está mais no campo verdejante. Agora você está na proa de um dracar, a madeira áspera sob suas mãos. O céu não é azul e calmo, mas um cinza chumbo pesado de nuvens. O barco sobe e desce no ritmo de ondas longas e poderosas, e o borrifo gelado do mar atinge seu rosto, deixando o gosto de sal em seus lábios. É uma memória, não um sonho, vívida e cortante. Você está mais jovem, o rosto liso, sem a barba espessa de agora. Outros homens estão ao seu redor, rostos estoicos e silenciosos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O único som é o gemido da madeira do navio, o chicote do vento nas velas e o rugido constante do oceano. É uma narrativa calma, mas cheia de uma tensão subjacente. Você se lembra do propósito daquela viagem, da promessa de terras novas e da incerteza que pesava no coração de todos. De repente, a névoa que pairava sobre a água se abre, revelando uma costa rochosa e escura à frente. Um farfalhar de atividade percorre o barco. Homens se levantam, pegam seus escudos, ajustam seus elmos. O som de metal contra couro, de botas no convés molhado. Você faz o mesmo, e a ansiedade daquele momento, uma mistura de medo e excitação, volta a percorrer seu corpo, mesmo aqui, seguro em sua cama de peles. Seus dedos se fecham em torno do cabo de um remo, a madeira lisa e fria. O sonho, ou a memória, atinge seu ápice. O barco se aproxima da praia. A tensão é palpável, mas em vez de um confronto, a cena se dissolve. A imagem dos seus companheiros se desfaz. A costa rochosa se transforma nas paredes escuras da sua casa. O som do mar se torna o ruído branco do seu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Você está de volta, totalmente, no seu leito. O gosto de sal ainda está em seus lábios. Você reflete que o passado nunca nos deixa de verdade. Ele vive em nós, em gostos e cheiros fantasmagóricos, em sonhos que nos assaltam no meio da noite. A paz mental não vem de apagar essas memórias, mas de reconhecê-las como parte do que você é. Aquele jovem no barco, cheio de incertezas, é o mesmo homem que hoje busca apenas a certeza de uma noite tranquila. E essa jornada, essa transformação, é a mais poderosa de todas as alquimias. A memória do mar é teimosa. Mesmo com os olhos abertos na escuridão do seu quarto, você ainda ouve o som fantasmagórico dos remos batendo na água, um ritmo constante e hipnótico. É um ruído branco gravado em sua alma, o som do trabalho em equipe, do esforço compartilhado. Seus músculos das costas e dos ombros, mesmo relaxados sob as peles, parecem guardar uma memória daquele movimento, da tensão e da força, exigidas para impulsionar o dracar através das ondas. O sono tranquilo parece agora impossível, mas a ansiedade não voltou. Em vez disso, há uma estranha calma, uma aceitação. Você não luta contra a memória, você a deixa fluir. Sua mente volta para o fiord, para a água escura e gelada cercada por montanhas imensas cobertas de neve. Você se lembra do silêncio majestoso daquele lugar, quebrado apenas pelo ritmo dos remos e pelo chamado ocasional de uma águia no céu. Era um lugar que fazia um homem se sentir pequeno, mas também parte de algo grandioso. De repente, um som real dos presentes se mistura com os sons da sua memória. É um estalo suave, vindo do outro lado do salão. Você vira a cabeça lentamente, os olhos se esforçando para ver na escuridão. Um vulto se move perto de onde as ferramentas são guardadas. Não é sua esposa nem seus filhos. É o seu cão de caça, um animal grande e cinzento que se levantou de seu lugar perto das cinzas da lareira e agora se espreguiça, suas juntas estalando no silêncio. O cão se aproxima do seu leito. Você sente o focinho úmido e frio tocar sua mão estendida. Ele solta um suspiro baixo e satisfeito e se deita no chão ao seu lado, o corpo pesado tocando as peles. A presença dele é uma âncora sólida e quente no presente. Ele não sabe nada sobre dracares ou fiordes distantes. Seu mundo é o calor da casa, o cheiro de seus donos, a promessa da próxima caçada. A simplicidade de sua existência é um bálsamo. Você afaga a cabeça dele, os dedos se perdendo no pelo grosso. O ritmo da sua respiração se acalma, alinhando-se com a respiração tranquila do animal. A memória do mar recua, o som dos remos se desvanece, substituído pela sensação tátil do pelo do cão e pelo som suave de seu respirar. A paz mental retorna, não por um esforço de vontade, mas pela conexão com outra criatura viva. Você pensa que somos feitos de muitas camadas, ao fazendeiro, o pai, o marido, mas, por baixo de tudo, ainda existe o jovem que ouviu o chamado do fiord. E talvez o segredo para relaxar a mente não seja escolher uma camada em detrimento da outra, mas aprender a viver com todas elas. O passado não é um fardo, é apenas outra parte da história. E com a presença reconfortante do seu cão ao lado, você sente que pode finalmente deixar todas as suas versões descansarem.
O calor reconfortante do seu cão e o silêncio profundo da noite finalmente o guiaram de volta ao sono. Mas a paz é frágil. Você é arrancado do descanso não por um som, mas por uma sensação. Um arrepio súbito e violento percorre sua espinha. Um frio que não vem do ar gelado do salão, mas de dentro do seu próprio corpo. É um calafrio febril que faz seus dentes quererem bater e seus músculos se contraírem. Você abre os olhos na escuridão, o coração acelerado. Um gosto amargo, metálico, inunda sua boca. É o gosto da inquietação, da doença. Você engole em seco, tentando se livrar da sensação, mas ela persiste. Seu corpo, que trabalhou tão duro durante o dia, agora parece traí-lo. A pele, que antes se sentia aquecida sob as peles, agora está úmida e fria. A ansiedade que você combateu durante toda a noite retorna com uma força avassaladora. Mas desta vez, ela não vem de fora. Não é um lobo, nem o peso da neve, nem uma memória do passado. O inimigo está dentro de você. Uma onda de vulnerabilidade o atinge. Nesta terra, nesta época, uma febre no meio do inverno pode ser uma sentença. O medo é tão intenso que quase paralisa. Você se força a se mover, a sentar-se. O movimento é lento, seus membros parecem pesados, como se estivessem cheios de areia molhada. O ar frio do salão choca sua pele suada, causando outro arrepio. Sua respiração está mais rápida do que o normal, quase ofegante. Você precisa de água, a garganta está seca, arranhando. Com um esforço imenso, você se levanta, usando a parede de madeira como apoio. Cada passo em direção ao balde de água no canto do salão é uma batalha. O chão de terra batida parece ondular sob seus pés. Você mergulha uma caneca de madeira na água gelada e bebe em goles desesperados. A água é tão fria que dói, mas alivia a secura da sua garganta. Enquanto bebe, você olha para os vultos adormecidos da sua família. Uma nova camada de medo se assenta sobre a primeira. O medo de não poder mais protegê-los. A responsabilidade que antes era um peso motivador, agora é um terror silencioso. Você se sente terrivelmente sozinho, isolado pela febre. Apoiado na parede fria, você fecha os olhos e se concentra em uma única coisa: a textura áspera da madeira contra sua pele. É real, é sólido, é um ponto de foco em meio ao caos interno. Você pensa que a resistência não é apenas lutar contra ameaças externas. Às vezes, a batalha mais difícil é travada no silêncio do próprio corpo, uma guerra silenciosa contra um inimigo invisível. E a única arma que você tem é a teimosia de se recusar a ceder. Apoiado contra a parede, você tenta controlar a respiração e o tremor que percorre seu corpo. A febre aguça seus sentidos de uma forma estranha e perturbadora. Cada som dentro do salão parece amplificado pela penumbra. O gotejar lento de água de um telhado mal vedado, que antes era um ruído branco reconfortante, agora soa como uma batida de tambor fúnebre. O roçar suave de uma pele de ovelha quando um dos seus filhos se mexe no sono é um farfalhar sinistro no escuro. Você desliza pela parede, até sentar no chão frio, abraçando os joelhos para tentar gerar algum calor. A escuridão parece viva, pulsante. Você fecha os olhos, mas as imagens que vêm à mente são desconexas e febris. Rostos se contorcendo, florestas em chamas, ondas gigantescas. O sono tranquilo é uma memória distante, e a paz mental, um luxo que você não pode mais pagar. A ansiedade é uma corrente fria que circula em suas veias junto com a doença. Você abre os olhos novamente e se concentra em um único ponto de luz. É a lua, uma lasca de prata visível através de uma fresta alta na parede. É um ponto fixo, um farol na escuridão do seu delírio. Você se agarra a essa imagem, usando-a como uma âncora. O foco e relaxamento que você costumava encontrar em rituais agora precisa ser forjado a partir do nada, a partir de um fragmento de luz. De repente, um novo som se junta à sinfonia distorcida da noite. É um movimento decidido, um passo no chão de terra. Você vira a cabeça, o coração batendo descontroladamente. Uma mão pousa em seu ombro. O toque é firme, quente, real. Você levanta o olhar e, na luz fraca da lua, vê o rosto da sua esposa. Ela não parece assustada, apenas preocupada. Seus olhos estão calmos, mas profundos. Ela se ajoelha ao seu lado, sem dizer uma palavra. Com uma mão, ela toca sua testa, sentindo a febre. Com a outra, ela segura sua mão trêmula, o calor dela passando para você. Então, ela se levanta e se move com um propósito silencioso. Você a ouve mexer em potes de barro, o som suave da cerâmica. Ela volta com uma caneca e um pano. Ela molha o pano na água fria e o coloca em sua testa. O alívio é instantâneo e avassalador. Ela te ajuda a beber uma infusão de ervas que ela preparou, o gosto amargo, mas estranhamente reconfortante. Ela não diz nada, mas sua presença é uma muralha contra o medo.
Você percebe que não está sozinho em sua batalha. A alquimia dela não é de metais, mas de cuidado. O elixir da vida dela é um toque gentil, um olhar calmo. E nesse cuidado, você encontra força para resistir. A noite ainda é longa, mas pela primeira vez, você sente que pode haver uma manhã depois dela. Com o cuidado silencioso da sua esposa, a febre começa a ceder um pouco. O tremor diminui, e a sua respiração se torna mais lenta e profunda. Ela te ajuda a voltar para o leito de peles, cobrindo-o com um cuidado que é ao mesmo tempo gentil e firme. O sono ainda não vem, mas a agitação febril deu lugar a um cansaço pesado e exausto. Você flutua nesse estado de semiconsciência, o corpo dolorido, mas a mente finalmente mais calma. É nesse silêncio que um som familiar, mas inesperado, quebra a quietude. Um mugido baixo e ansioso, vindo do estábulo anexo à casa. O som atravessa a parede de madeira, abafado, mas claro, é a sua vaca leiteira, a mais velha. O som não é de dor, mas de inquietação, de algo fora do normal. Imediatamente seu instinto de fazendeiro se sobrepõe à doença. Algo está errado. Você tenta se levantar, mas seus músculos protestam, fracos e doloridos. Sua esposa, que estava sentada em um banco próximo, percebe seu movimento e coloca uma mão em seu peito, um gesto suave para que você fique quieto. O olhar dela encontra o seu e você não precisa dizer nada. Ela ouviu também. Ela entende. Com um aceno lento de cabeça, ela se levanta. Você a observa se mover pela penumbra. Ela pega um lampião de barro, acende a mecha com uma brasa que ainda teimava em viver na lareira, e o salão se enche de uma luz dourada e trêmula. Ela veste um casaco pesado de lã e abre silenciosamente a pequena porta que leva ao estábulo. Uma lufada de ar gelado e o cheiro de feno e... Animais invadem o salão por um instante, antes que a porta se feche atrás dela. Agora você está sozinho novamente, mas o medo não volta. A ansiedade foi substituída pela expectativa. Você escuta atentamente, tentando decifrar os sons que vêm do outro lado da parede. Você ouve o murmúrio da voz calma da sua esposa, o som suave de suas mãos no pelo da vaca, o farfalhar de feno fresco sendo colocado no coxo. É uma narrativa calma de cuidado, uma extensão do que ela acabou de fazer por você. O mugido cessa. O silêncio que se segue é preenchido apenas pelo som distante do vento lá fora. Ela cuidou do problema. A paz mental retorna, não apenas por você estar se sentindo melhor, mas pela certeza de que a vida continua, de que o trabalho não para, de que o cuidado se estende a todas as criaturas sob seu teto. Você percebe que uma casa não é apenas um abrigo para pessoas, é um ecossistema de responsabilidades e cuidados mútuos. E nesse sistema, cada vida importa. Pensar nisso te traz um conforto profundo, e seu corpo finalmente se entrega a um relaxamento que promete um sono reparador. A porta do estábulo se abre novamente, e a luz trêmula do lampião precede a entrada da sua esposa. Ela fecha a porta atrás de si, e o cheiro quente e terroso de palha e gado entra com ela. Um aroma que para você é sinônimo de vida e sustento. Ela caminha até o seu leito, o rosto sereno sob a luz da chama. O lampião é colocado no chão e as sombras voltam a dançar nas paredes de madeira. Mas agora elas parecem mais suaves, menos ameaçadoras. Ela se senta na beirada do seu leito, um peso familiar e reconfortante. Você vê em seus dedos pequenos fiapos de feno e em sua roupa o cheiro do trabalho. Ela estende a mão e toca sua testa novamente. O toque dela é frio, vindo do ar gelado do estábulo, mas é um frio bom, que alivia o calor remanescente da febre. O olhar dela para você é uma história inteira, uma narrativa calma que fala de parceria, de força compartilhada e de um entendimento que vai além de qualquer palavra. Ela pega a caneca de infusão de ervas, que ainda está ao seu lado, e a oferece a você. Você se ergue com esforço, apoiado em um cotovelo, e bebe o líquido amargo. Desta vez, ele desce mais fácil. Enquanto você bebe, seus olhos encontram os dela sobre a borda da caneca. Um pequeno e quase imperceptível sorriso se forma nos lábios dela. É um sorriso de alívio, de vitória contra a pequena crise da noite. De repente, um som baixo vem do chão. É o seu cão, que solta um suspiro sonolento e estica as patas, o som de suas garras arranhando levemente o chão de terra. O cão, a vaca, você, sua esposa, seus filhos, todos sob o mesmo teto, cada um com suas próprias batalhas e confortos, todos interligados. A casa não é apenas um lugar, é um organismo vivo, pulsando com as respirações e os batimentos cardíacos de todos que a habitam. Com a paz mental restaurada, o relaxamento profundo finalmente se torna completo. Você se deita novamente e sua esposa ajeita as peles sobre você. O cansaço agora é bem-vindo, uma promessa de sono reparador. A ansiedade da noite se dissipou por completo, lavada pelo cuidado e pela conexão.
Você fecha os olhos e pensa que a vida não é feita dos grandes feitos que os bardos cantam, mas desses pequenos momentos. A mão que oferece uma bebida, a vigília silenciosa ao lado de um leito, a preocupação com um animal inquieto. Essa é a verdadeira alquimia do dia a dia. É transformar o medo em força, a doença em cuidado, a noite escura em uma promessa de amanhecer. Esse é o verdadeiro elixir da vida, e ele tem o gosto de ervas amargas e o cheiro de palha e gado. O cansaço e o alívio finalmente teceram um manto pesado sobre você, e o sono chegou, profundo e sem sonhos. O tempo perde o sentido. Você não sabe se dormiu por minutos ou horas. O que te acorda é um som externo, agudo e seco, que corta a quietude da noite. É o estalo de um galho pesado se partindo, vindo de algum lugar na floresta, além da paliçada que cerca sua propriedade. É um som comum no inverno, mas este pareceu diferente, mais próximo, mais deliberado. Instantaneamente você está desperto. A febre se foi, deixando para trás apenas uma fraqueza e uma clareza mental afiada. Ao seu lado, seu cão, que dormia profundamente, levanta a cabeça com um movimento brusco. As orelhas dele estão em pé, viradas na direção do som. Um rosnado baixo e gutural vibra em seu peito. Um som que você raramente ouve. Isso confirma sua suspeita. Não foi o vento, nem o peso da neve. Você desliza para fora do leito com um cuidado infinito, cada movimento calculado para não fazer barulho. O chão, frio sob seus pés, parece te aterrar, te dar foco. Sua esposa e filhos continuam dormindo, suas respirações calmas e regulares, alheios à tensão que agora preenche o ar. Você pega sua faca longa, o toque do cabo de madeira familiar e tranquilizador. Você se move como uma sombra em direção à única janela da casa. Uma pequena abertura coberta por uma pele de bezerro esticada e translúcida. Você a afasta com a ponta dos dedos, apenas uma fresta, e espia para fora. A noite está surpreendentemente clara. A neve no chão reflete a luz pálida da lua, transformando o mundo em um cenário de prata e sombras. Seus olhos varrem a linha da paliçada, procurando qualquer movimento. Seu cão se junta a você, o corpo rígido ao seu lado, os olhos fixos na mesma direção. O silêncio lá fora é absoluto. Não há vento. Nenhum outro som. A ansiedade é uma corda esticada em seu peito. Você espera, a respiração suspensa, o coração batendo um ritmo lento e pesado contra suas costelas. Você se pergunta se imaginou coisas, se a febre deixou sua mente propensa a alarmes falsos. Então você vê. Uma sombra se move, lenta, agachada, ao longo da borda da floresta, logo além da sua paliçada. Não é um lobo ou um cervo. A forma é inconfundivelmente humana. A figura para, olhando em direção à sua casa. A distância é grande, mas você sente o peso daquele olhar. O relaxamento profundo da noite se foi, substituído por uma adrenalina fria e cortante. Você pensa que a paz é uma fortaleza que precisa ser constantemente vigiada. Por mais altas que sejam as paredes, por mais forte que seja a tranca, o mundo lá fora está sempre esperando, testando as defesas. E a verdadeira força não está em nunca sentir medo, mas em encará-lo de frente, na escuridão, com uma faca na mão e um cão leal ao seu lado. O tempo parece congelar. Sua mão aperta o punho da faca com tanta força que os nós dos seus dedos ficam brancos. Sua respiração está suspensa, presa no peito. Ao seu lado, o rosnado do seu cão se aprofunda, um aviso baixo e contínuo. A figura do lado de fora da paliçada permanece imóvel por um longo momento, uma mancha escura contra a neve prateada. Cada segundo se estica, carregado de uma tensão quase insuportável. A paz mental da noite foi substituída por um estado de alerta máximo, um foco e relaxamento de um tipo totalmente diferente. Seu olhar não se desvia da figura. Você tenta decifrar suas intenções. É um viajante perdido? Um caçador noturno? Ou algo mais? A distância e a penumbra não permitem ver detalhes. Apenas a silhueta, que parece pesada, envolta em peles grossas. A incerteza é quase pior do que uma ameaça declarada. A ansiedade é um nó frio em seu estômago. Então, a figura se move. Lentamente, ela se vira, dando as costas para a sua casa, e começa a caminhar ao longo da linha da floresta, movendo-se paralelamente à sua paliçada. Não está se aproximando, nem se afastando, apenas seguindo seu caminho. Você acompanha o movimento com os olhos, cada passo deixando uma marca escura na neve intocada. O que isso significa? Um movimento ao seu lado te assusta. É sua esposa. Ela acordou, não pelo barulho, mas pelo silêncio, pela ausência do seu corpo ao lado dela. Ela está de pé atrás de você, os olhos fixos na mesma cena lá fora. Ela não diz nada, apenas coloca a mão em seu ombro, um toque firme que transmite uma força silenciosa.
Vocês dois observam juntos, uma vigília compartilhada. A figura continua sua caminhada lenta até desaparecer de vista, engolida pelas sombras da floresta mais densa. O silêncio que se segue é profundo. Vocês esperam, imóveis, por longos minutos. Nenhum outro som, nenhum outro movimento. O cão para de rosnar, mas permanece em alerta, as orelhas ainda em pé. A ameaça, real ou imaginada, passou. Você finalmente solta a respiração que não sabia que estava prendendo. O alívio é uma onda quente que lava a adrenalina fria do seu corpo. Sua esposa aperta seu ombro levemente, antes de se afastar para reacender o fogo na lareira. Um ato de normalidade, de reafirmação da vida. Você permanece na janela por mais um tempo, olhando para o vazio. A noite recuperou sua calma, mas algo mudou. Você pensa que a segurança é uma ilusão frágil. A verdadeira proteção não está na altura da paliçada, mas na vigilância constante, na força silenciosa de quem está ao seu lado e na coragem de encarar o desconhecido. A noite foi longa e cheia de provações, mas o primeiro sinal de luz cinzenta já começa a atingir o horizonte. A promessa de um novo dia está chegando. Depois que a sombra desapareceu na floresta, você não voltou para a cama. O sono tranquilo foi irremediavelmente perdido para a noite. Em vez disso, você se senta em seu banco de sempre, perto da lareira, a faca longa repousando em seu colo. Sua esposa, depois de adicionar algumas toras finas ao fogo, senta-se em frente a você, retomando seu trabalho de costura como se nada tivesse acontecido. A normalidade de suas ações é uma âncora, um ato silencioso de desafio contra a ansiedade da noite. O novo fogo ainda não pegou completamente. As chamas lambem a madeira nova, mas a principal fonte de luz e calor ainda é o brilho agonizante das brasas do fogo antigo. Elas pulsam lentamente como um coração cansado, um vermelho profundo que ilumina seus rostos por baixo, criando sombras longas e dramáticas. O som é um zumbido baixo, quase inaudível, o último suspiro do calor da noite. É um som hipnótico, um ruído branco que convida à reflexão. Você observa as brasas, cada uma um pequeno sol em miniatura, morrendo lentamente. O calor que elas emitem é fraco, apenas o suficiente para manter o frio mais intenso à distância. Você se sente como uma daquelas brasas. Depois da febre e da adrenalina, sua energia está gasta, restando apenas um calor residual, a força da pura teimosia. Um estalo súbito na lareira quebra o silêncio. Uma das novas toras finalmente pegou fogo, e uma chama brilhante e amarela se ergue, empurrando as sombras para trás e trazendo um novo calor ao salão. A luz mais forte revela o rosto da sua esposa. Ela levanta os olhos do seu trabalho e os fixa nos seus. Não há medo neles, apenas uma fadiga profunda, a mesma que você sente. Um entendimento mútuo passa entre vocês. Uma história para refletir sem precisar de palavras. Ela volta a costurar. Você olha para suas mãos, firmes e calejadas, segurando a faca. Elas não tremem mais. A paz mental está retornando. Não uma paz relaxada, mas uma paz forjada na vigília, na prontidão. É um tipo diferente de calma. A calma de quem enfrentou a escuridão e permanece de pé. Você pensa que cada noite é uma jornada. Começa com a busca por um sono reparador e, às vezes, se transforma em uma série de provações. E o amanhecer não é garantido apenas pelo passar do tempo, mas pela resistência, pelo cuidado mútuo, pela chama que é reacendida mesmo quando as brasas estão morrendo. A verdadeira alquimia talvez seja essa. A capacidade de encontrar força não quando se está cheio de energia, mas quando se está quase esgotado, transformando a exaustão em resiliência. As novas chamas dançam na lareira e o calor começa a se espalhar novamente pelo salão. Você desvia o olhar do fogo e fita as cinzas que se acumulam nas bordas da lareira, um pó fino e cinzento. Sua mente, exausta, começa a pregar peças. Nas formas aleatórias das cinzas, na maneira como a luz do fogo as ilumina, você começa a ver rostos vagos e fugazes, que se formam e se desfazem. Primeiro, você vê o rosto do seu pai, a barba espessa salpicada de cinza, os olhos profundos e sérios, exatamente como você se lembra. Depois, o rosto do seu avô, que você só conhece por histórias, com uma cicatriz atravessando a sobrancelha. São os rostos dos seus ancestrais, observando em silêncio do limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Uma sensação de respeito e um pouco de temor percorre você. Não é medo, mas a consciência de estar sendo testemunhado. Você se pergunta o que eles pensariam desta noite. Eles teriam enfrentado a febre com a mesma ansiedade? Teriam sentido o mesmo calafrio ao ver uma sombra na neve? Ou a coragem deles era de uma matéria mais dura, forjada em tempos ainda mais difíceis?
A narrativa calma de suas vidas, contada em sagas e canções, parece tão distante da sua própria luta silenciosa contra a escuridão. De repente, um som suave te tira de seus pensamentos. Seu filho mais novo, dormindo, solta um pequeno suspiro e se vira, aninhando-se mais fundo nas peles. O som é tão simples, tão cheio de vida e inocência, que quebra o feitiço das cinzas. Os rostos dos ancestrais se desfazem, voltando a ser apenas o que são, pó e memória. A presença deles se dissipa, deixando para trás apenas a realidade da sua família adormecida. Você olha para seu filho, depois para sua filha e para sua esposa, que agora também cochila em seu banco, o trabalho de costura esquecido em seu colo. Você não está sendo observado por fantasmas, mas está vigiando os vivos. Seu papel não é impressionar os mortos, mas proteger os que dormem. A paz mental que você busca não está na aprovação dos seus antepassados, mas no ritmo tranquilo da respiração da sua família. Você percebe que cada geração trava suas próprias batalhas, enfrenta suas próprias noites escuras. A coragem não é uma herança, é algo que precisa ser redescoberto a cada dia, a cada desafio. Talvez seus ancestrais não estejam te julgando, mas apenas oferecendo uma presença silenciosa, um lembrete de que você faz parte de uma longa linhagem de pessoas que simplesmente perseveraram. E perseverar, você entende agora, é a mais nobre de todas as heranças. O primeiro raio de sol, fraco e cinzento, toca a janela. A noite terminou. O primeiro raio de sol, pálido e hesitante, atravessa a pequena janela e desenha um retângulo de luz no chão de terra do salão. A noite se foi. Você permaneceu acordado, testemunhando sua partida. A exaustão é profunda, um peso em cada membro, mas a sua mente está estranhamente lúcida. Você se levanta do banco, o corpo protestando com uma rigidez dolorida, e caminha até a janela. O cheiro da manhã de inverno é limpo e cortante. Lá fora, o mundo é um espetáculo de branco e azul. A neve fresca da noite cobre tudo, suavizando as arestas do mundo. As pegadas da figura misteriosa da noite anterior foram completamente apagadas pela nova camada de neve, como se nunca tivessem existido. Apenas as suas próprias pegadas, de quando foi cortar lenha, permanecem como uma memória distante do dia anterior. Você sente uma estranha sensação do tempo se dobrando sobre si mesmo. A noite que acabou de passar pareceu conter uma vida inteira. O homem que saiu para cortar lenha, preocupado apenas com o frio, parece uma pessoa diferente do homem que agora observa o nascer do sol, tendo enfrentado a febre, o medo e a incerteza. A noite te transformou, te desgastou e, de alguma forma, te fortaleceu. Um som atrás de você te tira de suas reflexões. Sua esposa está acordada. Ela se espreguiça e caminha até a lareira para avivar o fogo, seus movimentos eficientes e cheios de propósito. Ela olha para você e oferece um pequeno aceno de cabeça. Um reconhecimento silencioso de tudo o que passaram juntos. Seus filhos começam a se mexer sob as peles, suas vozes sonolentas, um murmúrio que preenche o silêncio. A casa está acordando. A vida recomeça. De repente, a exaustão o atinge com força total. Você se apoia no batente da janela, a fraqueza em suas pernas quase o derrubando. O relaxamento profundo que a segurança do dia traz é quase doloroso. Sua esposa percebe e vem até você, colocando um braço firme ao redor da sua cintura para te dar apoio. Ela te guia de volta ao leito de peles. Descanse. O gesto dela parece dizer. E pela primeira vez em muitas horas, você obedece sem resistência. A paz mental não é mais uma busca, é uma rendição. Enquanto você se deita e sente o sono finalmente te reclamar, você pensa que o tempo não é uma linha reta. É um ciclo de noites e dias, de provações e alívios. A noite pode ser um teste brutal, mas o dia sempre chega para curar as feridas, apagar os rastros do medo e permitir o descanso. E esse ciclo, essa promessa de renovação, é o mais poderoso elixir da vida. Deitado novamente sob o peso reconfortante das peles, você observa a vida despertar ao seu redor. A luz do dia que entra pela janela é mais forte agora. E a casa não é mais um refúgio de sombras, mas um espaço de atividade. O cheiro de mingau de aveia começa a se misturar com o de fumaça, e o som das crianças, agora totalmente despertas, preenche o salão. Você está exausto, mas uma sensação de profunda gratidão o inunda. Sua esposa se aproxima e coloca a mão em sua testa uma última vez. A pele dela está quente agora, aquecida pelo fogo, e a sua está fria. A febre se foi. Ela sorri, um sorriso genuíno e cansado, e se afasta para cuidar das tarefas da manhã. Você a segue com os olhos, um sentimento de admiração e amor tão profundo que quase dói. Você fecha os olhos, mas não para dormir. Em vez disso, sua mente se volta para dentro, para um lugar de quietude.
Você pensa nos deuses antigos, cujos nomes seus pais lhe ensinaram a honrar. Você não tem um altar, não tem ídolos de madeira. Sua fé é algo mais pessoal, mais íntimo. Você oferece uma prece silenciosa, não com palavras, mas com sentimentos. Você agradece a Thor pela força da sua casa, que resistiu ao peso da neve. Agradece a Frigga pela sabedoria e pelo cuidado de sua esposa, que o guiaram através da febre. Agradece a Heimdall pela vigília, por tê-lo alertado para o perigo na noite. Não é uma barganha, não é um pedido. É um reconhecimento, uma forma de alinhar sua pequena existência com as forças maiores que regem o mundo. É a sua história para refletir, um momento de paz mental. De repente, o seu cão, que estava deitado no chão, se levanta e lambe seu rosto. A lambida é áspera e molhada. Um choque de realidade que te puxa de volta de suas meditações. Você abre os olhos e ri baixo, um som rouco e fraco. Seus filhos, ouvindo sua risada, correm até você e se aninham ao seu lado, seus corpos pequenos e quentes, uma prova viva de tudo pelo que você lutou durante a noite. O relaxamento profundo finalmente se instala em cada fibra do seu ser. A ansiedade da noite se foi, deixando apenas a promessa de um sono reparador. Enquanto você se entrega ao descanso, com o som da sua família ao redor se tornando um ruído branco reconfortante, você pensa que a verdadeira alquimia é esta: transformar uma noite de provações em uma manhã de gratidão. E este, você percebe, é o mais poderoso elixir da vida que qualquer homem pode esperar encontrar. O sono te abraça, mas é um sono leve, de superfície. Você não mergulha na escuridão, mas flutua num estado de dormência, a consciência ainda presente, mas distante. O mundo exterior se torna um conjunto de sensações abafadas. O cheiro de mingau e fumaça, o calor do fogo que cresce, o peso dos seus filhos aninhados contra você. É um casulo de segurança que permite ao seu corpo e mente finalmente iniciarem o processo de cura. Seu foco, mesmo nesse estado de relaxamento profundo, se fixa em um som específico. É o leve ressonar do seu filho, que dorme com a cabeça apoiada em seu peito. É um som suave, um pequeno assobio a cada expiração, irregular e cheio de inocência. Esse som se torna seu ruído branco, sua âncora para a tranquilidade. Cada pequeno ronco é uma afirmação de que tudo está bem, de que a noite de provações realmente terminou. Aos poucos, a sua própria respiração começa a se sincronizar com a dele. Inspirar, expirar. Um ritmo lento e constante que acalma as últimas ondas de ansiedade que poderiam restar em sua mente. O calor do corpo dele se irradia para o seu, um calor vivo e pulsante que parece recarregar suas energias gastas. A paz mental se aprofunda, não mais como um alívio após a tensão, mas como um estado natural e sereno. De repente, o ressonar para. Você sente o pequeno corpo se mexer, a cabeça se ajustando em seu peito. Por um breve instante, seu instinto de alerta é ativado. Ele vai acordar? Mas não. Ele apenas solta um suspiro profundo, um som de contentamento absoluto. E o ressonar recomeça, um pouco mais suave que antes. Esse pequeno evento, essa minúscula quebra na monotonia, serve para aprofundar ainda mais seu relaxamento. A normalidade disso é profundamente reconfortante. Você sente as pálpebras pesadas, o chamado do sono reparador agora é irresistível. A luz do dia que entra pela janela parece perder a intensidade, e os sons da casa se tornam mais distantes. O mundo está se dissolvendo, deixando para trás apenas a sensação do pequeno corpo em seu peito e o som rítmico de sua respiração. Enquanto você finalmente mergulha no sono, um último pensamento se forma em sua mente. Talvez o elixir da vida, a alquimia mais poderosa de todas, não seja encontrada em rituais complexos ou em batalhas heróicas. Talvez ela resida nas coisas mais simples, o calor de um filho, o som de sua respiração, a certeza de que, após a noite mais escura, sempre haverá o conforto de um novo dia. E esse conforto é tudo o que um homem precisa para encontrar a paz. O sono que o acolhe é profundo e sem sonhos, um mergulho em um poço de escuridão silenciosa. Seu corpo, exausto pela febre e pela vigília, finalmente se rende ao descanso. As horas passam sem que você perceba. Um tempo de cura e restauração. Você só emerge desse abismo de sono quando uma sensação persistente começa a te puxar de volta à superfície da consciência. É um toque. O calor de uma mão pequena e confiante na sua. Você abre os olhos lentamente. A luz no salão mudou. Não é mais a luz pálida da manhã, mas o brilho dourado do meio-dia, filtrado pela fumaça que sobe da lareira. O cheiro agora é de pão assando e de carne grelhada. Você dormiu por muito tempo. Seus filhos não estão mais alinhados ao seu lado.
A casa está cheia do ruído branco da vida cotidiana. É a sua filha mais velha que segura sua mão. Ela está sentada em um pequeno banquinho ao seu lado, observando você com uma seriedade que vai além de sua idade. Ela não diz nada, apenas aperta sua mão um pouco mais forte quando vê que você acordou. Naquele simples gesto, você sente o eco do medo dela na noite anterior e o alívio que ela sente agora. É uma conexão profunda, uma narrativa calma contada através do toque. Você tenta se sentar e os músculos ainda protestam, mas a fraqueza debilitante se foi. Você se sente cansado, mas inteiro. Sua filha, vendo seu esforço, corre para pegar uma caneca de água e a oferece a você. Você bebe e a água fresca parece lavar os últimos vestígios da noite de provações. Você olha para ela e sorri. Ela sorri de volta e a seriedade em seu rosto finalmente se desfaz. De repente, o som de uma risada alta e forte vem da porta. Alguns vizinhos e amigos entraram trazendo presentes para a celebração do solstício que se aproxima. Eles carregam hidromel, carnes curadas e queijos. A casa se enche de vozes, de histórias, de vida. A solidão e a ansiedade da noite parecem pertencer a outra vida, a outro mundo. O relaxamento profundo que você sente agora não é de exaustão, mas de pertencimento. Você se recosta nas peles, a mão da sua filha ainda na sua, e observa a cena. Você pensa que uma pessoa não é uma ilha. Somos parte de uma teia de relações, de cuidados e de responsabilidades. E é essa teia que nos segura quando estamos prestes a cair. A verdadeira alquimia não está em elixires ou em pedras mágicas, mas na força que encontramos uns nos outros. A noite foi longa, mas a vida, vibrante e insistente, sempre encontra um caminho para celebrar a luz. A casa está cheia de vida. As vozes altas dos seus vizinhos, as risadas das crianças brincando e o cheiro de comida e bebida criam uma atmosfera festiva, uma celebração antecipada do solstício. Você se senta, agora mais forte, em seu banco perto do fogo, uma caneca de hidromel morno nas mãos. O calor da bebida e a energia do ambiente deveriam trazer conforto, mas algo em você permanece distante, um espectador na sua própria casa. Um dos seus amigos, um homem corpulento com uma barba ruiva, está contando uma história de uma incursão distante. Ele gesticula amplamente, descrevendo o brilho do sol em escudos e o som de machados se encontrando. As pessoas ao redor ouvem com atenção, os olhos brilhando. O cheiro da carne assando no fogo se mistura com o cheiro de lã molhada e suor. É uma cena de camaradagem, de orgulho. Mas para você, a história e os cheiros evocam algo diferente. Uma memória intrusiva, nítida e indesejada surge em sua mente. O cheiro de fumaça não é o da sua lareira, mas de uma aldeia em chamas. O cheiro de ferro não é o do caldeirão, mas o cheiro metálico e acre que impregna o ar após um confronto. A risada alta do seu amigo se transforma nos gritos e no caos de um tempo que você se esforça para esquecer. Uma onda de náusea e ansiedade sobe por sua garganta. O hidromel em sua mão de repente parece pesado e o sabor doce em sua boca se torna enjoativo. Você aperta a caneca, os nós dos seus dedos ficando brancos. A realidade ao seu redor parece se distorcer. Os sons se tornando um zumbido indistinto. Você precisa de ar. Você se levanta abruptamente, derrubando um pouco de hidromel no chão. Ninguém parece notar, absortos demais na história. Você murmura uma desculpa que ninguém ouve e caminha em direção à porta. Cada passo é pesado, como se você estivesse andando contra uma correnteza forte. Você puxa a tranca pesada e abre a porta, saindo para o frio cortante da tarde de inverno. O ar gelado em seus pulmões é um choque bem-vindo, limpando sua cabeça da fumaça e das memórias. Você se apoia na parede externa da casa, a madeira áspera e fria contra suas costas, e respira fundo, 1, 2, 3 vezes. O mundo lá fora é silencioso, branco e pacífico. As vozes e risadas dentro da casa agora são apenas um murmúrio distante. Você pensa que algumas feridas não são visíveis. Elas vivem na mente, esperando por um cheiro, um som, para se abrirem novamente. A paz mental não é um estado permanente, mas uma batalha constante, um esforço para manter os fantasmas do passado no lugar deles. E às vezes, a única maneira de vencer é se afastar, encontrar o silêncio e simplesmente respirar. Do lado de fora, o frio é seu único companheiro. Você se afasta da porta e caminha alguns passos, a neve fofa abafando o som dos seus passos. O silêncio é um bálsamo. Você olha para a floresta distante, para as montanhas cobertas de neve no horizonte. O mundo é vasto, indiferente. A sua agitação interna parece pequena e insignificante diante dessa imensidão branca. Mas a mente não se acalma tão facilmente. O eco de um clamor de batalha ainda ressoa em sua cabeça. Não o clamor glorioso das
Sagas, mas o som caótico e desesperado da realidade. Você fecha os olhos e a imagem de um rosto jovem, coberto de fuligem e medo, surge em sua memória. Um garoto de uma aldeia distante que segurava um ancinho como se fosse uma lança. A imagem é tão nítida que você sente um aperto no peito, uma dor antiga que nunca cicatriza completamente. Você abre os olhos, forçando a imagem a desaparecer. Você foca em sua própria respiração, no vapor branco que sai de sua boca e se dissolve no ar gelado. 1, 2. Inspirar, expirar. É um exercício de foco e relaxamento. Uma tentativa de ancorar-se no presente, longe das garras do passado. A ansiedade começa a recuar, como a maré se afastando da praia, deixando para trás apenas uma sensação de vazio e cansaço. A porta da casa se abre. Sua esposa sai, fechando-a suavemente atrás de si. Ela não diz nada, apenas caminha até você e fica ao seu lado, olhando para a mesma paisagem. Ela segura uma das suas mãos entre as dela, suas palmas quentes envolvendo a sua, que está fria como gelo. O calor dela é uma pequena lareira no meio do inverno da sua alma. Vocês ficam ali, em silêncio, por um longo tempo. O som das vozes e risadas dentro da casa parece pertencer a outro mundo. Aqui fora, há apenas o silêncio da neve e a presença um do outro. O toque dela é o seu elixir da vida, a sua alquimia particular que transforma a dor em algo suportável. Ela finalmente aperta sua mão, um sinal para voltar. Você a segue para dentro. A festa continua, mas agora, ao entrar, você não se sente mais um estranho. Você se senta novamente, sua esposa ao seu lado, e o clamor em sua mente se torna apenas um sussurro distante. Você percebe que a paz mental não é a ausência de memórias ruins. É a capacidade de não deixá-las dominar o presente. E essa capacidade, você entende, não vem da força solitária, mas da mão quente que te segura no frio. A festa do solstício diminui à medida que a noite avança. Seus vizinhos partem um a um, suas vozes se perdendo na escuridão. A casa volta a ser um santuário de silêncio, preenchido apenas pelo crepitar do fogo e pela respiração adormecida da sua família. A exaustão da noite anterior e as emoções do dia pesam sobre você. Você se sente desidratado, a boca seca pelo hidromel e pela fumaça. Você se levanta e caminha até o canto onde fica o balde de água. A superfície da água reflete a luz, bruxuleante do fogo, um espelho escuro e trêmulo. Você mergulha uma caneca de madeira e a leva aos lábios. A água está gelada e o primeiro gole é um choque bem-vindo. Mas, junto com o frescor, vem um gosto forte e inconfundível. O gosto metálico da água do balde. Normalmente você mal nota esse sabor, acostumado a ele desde a infância. Mas esta noite ele parece amplificado. O gosto de ferro te transporta instantaneamente para outro lugar, para o chão de uma ferraria. Você se lembra de ser um garoto, observando seu tio trabalhar na forja. O cheiro de carvão queimando, o brilho ofuscante do metal incandescente, o som rítmico e ensurdecedor do martelo na bigorna. E aquele mesmo gosto metálico no ar, que você sentia no fundo da garganta. Você se lembra da fascinação e do medo que sentia. A alquimia da forja era poderosa, transformando o minério bruto e sem forma em ferramentas e armas, em objetos de vida e de finalização. Seu tio era como um feiticeiro, dominando o fogo e o ferro com força e precisão. Você queria ser como ele, forte e capaz de moldar o mundo à sua vontade. De repente, a lembrança muda. O som do martelo se torna mais rápido, mais desesperado. Você se lembra de um tempo de conflito, quando a forja não parava, dia e noite, consertando escudos amassados e lâminas cegas. O cheiro de suor e medo se misturava ao de carvão. Seu tio não parecia mais um feiticeiro, mas um homem exausto, preso a uma tarefa interminável. A fascinação deu lugar a uma dura realidade. Você abaixa a caneca, o gosto metálico agora amargo em sua boca. A ansiedade da lembrança é uma sombra passageira. Você olha para suas próprias mãos, as mãos de um fazendeiro, calejadas pela madeira do machado e pela terra, não pelo ferro da forja. Você escolheu um caminho diferente. Você pensa que todos nós somos forjados por nossas experiências. Algumas nos tornam mais duros, outras mais maleáveis. E talvez a verdadeira força não esteja em moldar o mundo, mas em encontrar nosso lugar nele, em aceitar o caminho que escolhemos, com seu próprio gosto e suas próprias texturas. A paz mental, você percebe, não é sobre ser outra pessoa, mas sobre estar em paz com quem você é. Com a caneca de água ainda na mão, você se afasta do balde e volta para perto da lareira. O fogo está mais forte agora, e as chamas altas projetam sua sombra, grande e distorcida, na parede atrás de você. Você não se senta. Em vez disso, fica de pé, observando as chamas dançarem perdido em pensamentos.
A memória da forja ainda ecoa em sua mente, não como uma ameaça, mas como uma pergunta silenciosa sobre os caminhos não percorridos. Você olha para o balde de água novamente. A superfície, antes agitada, agora está quase parada. Nela você vê um reflexo, não o seu, mas o da lua, que brilha através da abertura da chaminé. É um círculo perfeito de luz prateada, flutuando na escuridão da água. A imagem é de uma calma e beleza inesperadas, um pequeno pedaço do céu capturado dentro da sua casa. Você se aproxima do balde, fascinado pela imagem. Você se inclina sobre ele e agora seu próprio rosto aparece, uma silhueta escura emoldurando a lua. Você vê os contornos da sua barba, o cansaço em seus olhos. Por um instante, o reflexo da lua parece um olho gigante, observando você de volta das profundezas. De repente, uma gota de água cai do teto e atinge a superfície. O impacto quebra a imagem perfeita. A lua se estilhaça em dezenas de fragmentos de luz que dançam e tremem na superfície agitada. O reflexo calmo se transforma em um caos de luz e sombra, uma representação perfeita da sua própria mente durante a noite que passou. A ansiedade, o medo, a febre, tudo estava ali, naquelas ondas frenéticas. Você observa a água se acalmar lentamente. As ondulações diminuem, os fragmentos de luz se juntam e a lua se reconstrói, peça por peça, até que a imagem serena retorne. Não é exatamente a mesma de antes. A superfície ainda treme um pouco, mas a calma prevalece. A paz mental, você percebe, não é um estado estático. É um processo de constante reconstrução. Você pensa que a vida é como aquela superfície de água, às vezes calma, às vezes agitada pelas tempestades que caem sobre nós. E a resiliência não é evitar as gotas, mas ter a capacidade de encontrar a calma novamente depois que elas passam. É permitir que a luz se refaça dentro de nós. Com esse pensamento, um relaxamento profundo e final toma conta de você. A noite, com todas as suas provações, te ensinou algo. Você volta para o seu leito e, desta vez, o sono é imediato e profundo. O sono de um homem que viu seu próprio caos refletido na água e o observou se transformar em paz. O sono o leva para um lugar sem tempo e sem forma. É um descanso profundo, o sono reparador que seu corpo e mente ansiavam. Você não sonha. Apenas existe nesse vazio tranquilo, enquanto o mundo lá fora continua seu ciclo. Você acorda lentamente, como alguém que emerge de águas profundas. A primeira coisa que você percebe não é um som ou um cheiro, mas uma sutil mudança na textura da escuridão. A escuridão dentro do salão não é mais o negrume absoluto da meia-noite. Ela foi diluída, transformada, em um cinza profundo e suave. É o lusco-fusco que precede o amanhecer, a hora mais fria, mas também a que carrega a promessa de um novo dia. O fogo na lareira se extinguiu completamente, e o único som é a respiração calma da sua família e o ruído branco do vento, que voltou a soprar lá fora. Você se senta no leito de peles, sentindo-se descansado pela primeira vez em muito tempo. A febre se foi, deixando apenas uma clareza límpida em sua mente. A ansiedade da noite anterior parece uma memória distante, a história de outra pessoa. Você se sente renovado, como se a noite tivesse lavado não apenas a sujeira do dia, mas também o peso da alma. Você se levanta em silêncio e caminha até a janela. O frio no chão de terra não o incomoda. Você afasta a pele que cobre a abertura e olha para fora. O céu a leste está começando a clarear, uma faixa pálida de azul acinzentado no horizonte. As estrelas estão desaparecendo, uma a uma. O mundo ainda está adormecido, coberto por um manto de neve imaculada. De repente, um movimento no pátio chama sua atenção. É a raposa. A mesma raposa que você vê, às vezes, uma criatura esperta e cautelosa. Ela para no meio do pátio, o pelo vermelho alaranjado, um ponto de cor vibrante contra a neve branca. Ela levanta a cabeça e parece olhar diretamente para você. Os olhos dela brilham na penumbra. 2 pontos de inteligência selvagem. Por um longo momento, vocês dois ficam imóveis, um observando o outro através da distância e do vidro do tempo. Não há medo nem ameaça. Apenas um reconhecimento mútuo de 2 criaturas que sobreviveram a mais uma noite escura. A raposa então se vira e trota para longe, desaparecendo nas sombras da floresta como um fantasma. Você fica olhando para o lugar onde ela estava. Você pensa que a natureza tem seus próprios guardiões, seus próprios espíritos. E talvez a visita da raposa tenha sido um bom presságio, um sinal de que o equilíbrio foi restaurado. A paz mental que você sente agora é profunda e sólida, como a terra congelada sob a neve. A noite acabou e você está pronto para o dia que está para nascer. Ainda na janela, você observa o céu se transformar lentamente. O cinza se torna azul e o azul se tinge de rosa e laranja nas bordas do horizonte.
A beleza da cena é simples e avassaladora. O mundo está renascendo diante dos seus olhos e você se sente parte dessa renovação. A exaustão da noite foi substituída por uma calma energizada, uma prontidão para o que quer que o dia traga. É nesse silêncio expectante que você ouve. O primeiro chamado do corvo, rouco e distante. O som viaja pelo ar frio e limpo, um anúncio gutural de que a noite terminou e o dia começou oficialmente. É o pássaro de Odin, o mensageiro, trazendo notícias de mundos distantes. Para alguns, o som seria um mau presságio, mas para você, hoje, ele soa como uma saudação. Você se afasta da janela e se vira para o interior da sua casa. Sua esposa já está se movendo, preparando o fogo para a primeira refeição. O cheiro de lenha seca e o som da pederneira batendo no aço são os primeiros sinais da rotina diária que se restabelece. Seus filhos começam a acordar, suas vozes sonolentas se misturando ao som do fogo que nasce. Você caminha até a lareira e pega um pedaço de lenha para ajudar. Suas mãos estão firmes. O corpo, embora cansado, responde sem a fraqueza da febre. Você e sua esposa trabalham juntos em silêncio, um balé de movimentos praticados e eficientes que não necessita de palavras. A lareira, o coração da casa, volta a pulsar com calor e luz. De repente, a porta se abre com um rangido e seu vizinho, mais próximo, entra, carregando um balde de leite fresco. Ele te vê de pé e um largo sorriso se abre em seu rosto barbudo. Ele te cumprimenta com um aceno de cabeça, um gesto de alívio e alegria por te ver recuperado. A comunidade se reafirma. A teia de apoio se mostra mais uma vez. Você se senta para a primeira refeição do dia, o mingau quente confortando seu estômago. O sabor é simples, mas nunca pareceu tão bom. Você come devagar, saboreando cada colherada, grato pela normalidade, pela rotina, pela vida. Você pensa que a noite é um professor severo. Ela te força a confrontar seus medos, suas fraquezas, suas memórias, mas se você conseguir atravessá-la, ela te devolve ao dia mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais grato. A verdadeira alquimia não é transformar chumbo em ouro, mas transformar a escuridão da noite na luz dourada da manhã. E essa, você sabe agora, é uma mágica que se renova a cada amanhecer. Você acorda, mas não de um sono profundo. Foi um cochilo leve, uma breve pausa na vigília. A primeira coisa que você percebe é a qualidade da luz. A luz cinzenta do amanhecer está se infiltrando por todas as frestas da casa, entre as toras das paredes, sob a porta, através da abertura da chaminé. Ela desenha linhas pálidas e fantasmagóricas no chão e nas paredes, revelando a poeira que dança lentamente no ar. O fogo na lareira foi reduzido a um leito de brasas vermelhas, emitindo um calor fraco e um brilho suave. O cheiro no ar é de fumaça fria, madeira e do sono de outras pessoas. O silêncio é profundo, mas não é um silêncio vazio. É preenchido pela respiração rítmica da sua família, um ruído branco que tece uma sensação de calma e segurança. Você se senta lentamente, o corpo ainda dolorido e cansado da noite anterior. A fraqueza permanece, mas a mente está clara. Você olha para os rostos adormecidos ao seu redor. Sua esposa, com uma expressão serena que desmente a força que ela mostrou horas antes. Seus filhos, aninhados juntos como filhotes de lobo, a inocência em seus rostos uma âncora para a sua própria sanidade. Uma onda de emoção te invade, uma mistura de amor, gratidão e um cansaço que parece vir da alma. Você se sente como um guardião que passou a noite inteira em um muro, defendendo uma fortaleza. A fortaleza sobreviveu, mas o guardião está exausto. A paz mental que você sente agora não é de alegria, mas de alívio. Um relaxamento profundo que vem da simples constatação de que o pior já passou. Você se levanta e caminha até a porta. Suas pernas estão mais firmes. Você desliza a tranca pesada para o lado, o som da madeira na madeira ecoando no silêncio. Você abre a porta, apenas uma fresta, e inspira o ar da manhã. É gelado, puro e cortante. Ele queima seus pulmões, mas também te limpa por dentro, te desperta. Lá fora, o mundo está sendo pintado em tons de cinza e azul. A neve cobre tudo, e o silêncio é quase absoluto. Não há vento, nenhuma criatura se move. É um mundo em pausa, esperando o sol nascer. Você fecha a porta e volta para o calor da casa. Você pensa que a noite é uma jornada para dentro de si mesmo. Ela te força a confrontar seus demônios, a testar seus limites, mas ao fazer isso, ela também te mostra do que você é feito. E o amanhecer, com sua luz cinzenta e sua promessa silenciosa, não é apenas o fim da noite. É o começo de uma nova compreensão sobre si mesmo. Depois de respirar o ar da manhã, você se volta para a lareira. As brasas estão quase mortas, cobertas por uma fina camada de cinza branca. Você se ajoelha diante dela, o coração da sua casa.
O aroma que sobe das cinzas é de pedra fria e terra úmida, o cheiro do fim de um ciclo. É um cheiro de finalização, mas também de promessa, pois das cinzas um novo fogo sempre pode nascer. Você pega o fole de couro, gasto e macio pelo uso. O som do ar sendo empurrado para fora é um suspiro longo e sibilante, um ruído branco que quebra o silêncio. Você sopra suavemente sobre as brasas, e a camada de cinza se move, revelando pequenos pontos de um vermelho intenso, ainda vivos sob a superfície. Como a sua própria resiliência, o fogo não havia morrido, apenas adormecido. Com cuidado, você adiciona pequenos gravetos e lascas de madeira seca sobre as brasas que revivem. Eles estalam e soltam uma fumaça branca e fina. Você continua a soprar com o fole, um ritmo constante e meditativo. É um ato de foco e relaxamento. Uma alquimia simples de ar e calor. O cheiro de madeira queimando começa a preencher o ar. Um perfume de recomeço. De repente, uma pequena chama amarela irrompe dos gravetos. Ela dança, frágil e hesitante a princípio. Mas depois cresce, alimentada pelo ar e pela madeira. A luz dela ilumina seu rosto e o calor começa a aquecer suas mãos e sua face. Você para de soprar e apenas observa o fogo ganhar vida, um pequeno sol nascendo dentro da sua casa. Seus filhos começam a se mexer, atraídos pelo som e pelo calor. Eles se sentam ao seu redor, os olhos sonolentos fixos nas chamas, hipnotizados pela dança da luz. Sua esposa se junta a vocês, trazendo uma panela com água para aquecer. A família está reunida em torno do fogo renascido, um círculo de calor e vida no meio do inverno. A paz mental é completa, tecida a partir desses pequenos momentos de rotina e conexão. Você olha para as chamas, depois para os rostos da sua família, e uma certeza profunda se instala em seu coração. A noite foi longa e cheia de provações, testando seu corpo, sua mente e seu espírito. Mas você sobreviveu, sua família sobreviveu, sua casa permanece de pé. Você pensa que a vida é muito parecida com este fogo. Às vezes, ela diminui até quase se apagar, nos deixando no frio e no escuro. Mas, com um pouco de cuidado, um sopro de esperança e a presença daqueles que amamos, a chama sempre pode ser reacendida, mais forte e mais brilhante do que antes. E essa é a única verdade que importa quando o dia amanhece. Com o fogo restabelecido e a família despertando ao seu redor, você se sente puxado de volta para a realidade e para as demandas do dia. A letargia da noite precisa ser deixada para trás. Você se levanta, o corpo ainda protestando com uma leve dor, e caminha até o balde de água que fica perto da porta. A fina camada de gelo que havia se formado na superfície durante a noite já foi quebrada. Você se inclina sobre o balde, junta as mãos em concha e as mergulha na água. O frio é intenso, quase doloroso, e sobe pelos seus braços. Você hesita por um momento, preparando-se para o que vem a seguir. Então, com um movimento rápido, você joga a água gelada no rosto. O choque é brutal e imediato. Ele rouba seu fôlego por um instante e faz seu coração disparar. É uma agressão sensorial, um batismo de gelo para saudar o novo dia. Enquanto a água escorre pelo seu rosto e barba, pingando no chão de terra, a última névoa de sono e cansaço se dissipa. Sua mente fica afiada, seus sentidos alertas. O cheiro de pinheiro e neve do lado de fora parece mais forte. O som do fogo crepitando mais nítido. O toque do ar frio em sua pele molhada é revigorante. A ansiedade da noite se foi, lavada por este ato simples e violento de despertar. Você se endireita, passando as mãos pelo rosto para tirar o excesso de água. Você se sente mais vivo do que em qualquer outro momento da noite. A fraqueza deu lugar a uma energia renovada, uma prontidão para o trabalho que o espera. Você olha para as suas mãos, vermelhas pelo frio, e as fecha em punhos. Elas estão prontas. De repente a porta se abre e seu filho mais velho entra, carregando um feixe de lenha nos braços, repetindo a sua tarefa do dia anterior. Ele te vê e para por um momento, um olhar de admiração e respeito em seu rosto. Ele viu sua fraqueza na noite, mas agora vê sua força na manhã. Ele deixa a lenha perto do fogo com um baque surdo e lhe dá um aceno de cabeça, um gesto de um homem para outro. Você entende naquele momento que a resiliência não é apenas algo que você sente, mas algo que você demonstra. É um exemplo que você dá. A alquimia da sobrevivência não é um segredo guardado, mas uma lição passada em silêncio, através de ações. E ao ver seu filho seguir seus passos, você sente uma paz mental profunda, a certeza de que o ciclo da vida, com todas as suas dificuldades, continua. Totalmente desperto, você veste seu casaco pesado e botas, o ritual diário que marca o início do trabalho. O ar dentro da casa está quente e cheio do cheiro de mingau, mas você sabe que o mundo lá fora te espera com seu abraço gelado.
Você abre a pequena porta que leva ao estábulo e o cheiro familiar de feno e animais te envolve. A luz da manhã, ainda fraca, entra pelas frestas, iluminando o vapor da respiração dos animais. Sua vaca leiteira, a mesma que estava inquieta durante a noite, agora está calma. Ela muge suavemente quando você se aproxima, um som de reconhecimento. Você afaga a cabeça dela, sentindo o pelo grosso e quente sob seus dedos. Ela te permite começar a ordenha, um processo rítmico e meditativo que você conhece de cor. O som do leite espirrando no balde de madeira é um ruído branco, constante e tranquilizador. Quando o balde está cheio, você o levanta. O fardo familiar do balde de leite, o peso em seu braço, a necessidade de andar com cuidado para não derramar, tudo. Isso é um retorno bem-vindo à normalidade. É um peso que te ancora no presente, nas responsabilidades simples e essenciais da vida. Você carrega o balde para fora do estábulo e a luz do sol, agora mais forte, te atinge. O sol nasceu, um disco pálido e dourado no céu claro. Ele lança sombras longas e azuis sobre a neve e faz os cristais de gelo nos galhos das árvores brilharem como diamantes. A beleza da cena é estonteante, um contraste gritante com a escuridão e a ansiedade da noite. Você para. Por um momento, o balde pesado em sua mão, e apenas respira, absorvendo a visão. De repente, você ouve o som de risadas vindo da casa. Seus filhos começaram uma brincadeira barulhenta. A porta se abre, sua esposa aparece, sorrindo. Ela te vê parado ali, observando o sol, e o sorriso dela se alarga. Ela acena com a cabeça, um gesto que diz que o café da manhã está pronto. Você caminha de volta para a casa, o leite balançando suavemente no balde. O peso não parece mais um fardo, mas uma promessa. A promessa de queijo, de manteiga, de sustento. A promessa de que, apesar das noites escuras, a vida continua, teimosa e resiliente. Você entende que a verdadeira alquimia não está em transformar metal, mas em transformar o trabalho duro em vida, o medo em gratidão, e uma noite de provações na beleza simples de uma manhã de inverno. E esse, você sabe, é o mais valioso de todos os elixires. Após o café da manhã, um silêncio confortável se instala na casa. Seus filhos brincam quietos perto do fogo, sua esposa tece em seu tear, e você se senta perto da janela, simplesmente observando o dia se desdobrar. A exaustão ainda pesa em seus ossos, mas é uma exaustão limpa, o resultado de uma noite de luta e sobrevivência. A paz mental que você sente é profunda, como as raízes de um carvalho antigo. Você olha para fora, para a paisagem de neve. O sol, agora mais alto no céu, perdeu sua palidez matinal e brilha com uma intensidade surpreendente para o inverno. A luz reflete na neve com um brilho ofuscante, forçando você a semicerrar os olhos. É um mundo de uma brancura quase absoluta, um quadro limpo, uma nova página. Seu olhar viaja para o horizonte distante, para as montanhas que marcam o fim do seu mundo conhecido. E lá, você vê, uma fina linha de ouro no horizonte, onde o céu encontra os picos das montanhas. Não é uma nuvem, não é um truque de luz. É o brilho do sol, refletindo em algo, talvez em um campo de gelo distante ou no topo de uma geleira. A visão é de uma beleza etérea, quase sobrenatural. Você se inclina para a frente, o foco e relaxamento de sua mente se concentrando inteiramente naquela linha dourada. Ela parece um fio de ouro tecido no manto do céu, uma promessa de riqueza, de terras distantes, de aventuras. Por um momento, o coração do jovem que navegou para terras desconhecidas bate forte em seu peito. A ansiedade da aventura, o chamado dos desconhecido, ecoa em sua alma. Mas então, seu filho mais novo se aproxima e puxa a manga da sua túnica. Ele quer lhe mostrar um pequeno barco de madeira que ele mesmo esculpiu. O barco é tosco, mal acabado, mas feito com um esforço óbvio. Você o pega em suas mãos, sentindo a textura da madeira. Você olha do pequeno barco em sua mão para a linha dourada no horizonte. Uma escolha. O chamado do mundo lá fora e o chamado do mundo aqui dentro. A promessa de ouro e a realidade da madeira. Você sorri para seu filho e bagunça o cabelo dele. Você devolve o barco e o observa correr de volta para perto do fogo, para sua própria pequena aventura. Você olha para o horizonte novamente. A linha de ouro ainda está lá, mas agora ela parece diferente. Não é mais um chamado, mas apenas uma parte da paisagem. Uma beleza a ser admirada, não conquistada. Você percebe que já encontrou seu tesouro. Ele não está no horizonte, mas dentro das paredes quentes da sua casa. A tarde avança e a luz do sol começa a perder sua força. O dia do solstício de inverno é o mais curto do ano, e a escuridão retorna cedo, como uma maré que sobe. Mas a atmosfera na casa não é de apreensão. A noite de provações que você enfrentou parece ter purificado o ar, limpado os medos. Agora, há apenas uma calma expectativa pela noite de celebração que virá.
Você se junta à sua família perto do fogo. Sua esposa tece, seu filho mais velho afia uma pequena faca de madeira, e os mais novos brincam com bonecos de palha. Você não faz nada, apenas se senta, absorvendo a cena, sentindo o calor do fogo em seu rosto e o calor da sua família em seu coração. É um momento de relaxamento profundo, uma paz mental conquistada a duras penas. Você olha para a fraca luz do solstício que ainda entra pela janela. É uma luz pálida, sem a força do verão, mas é uma luz que carrega uma promessa. A promessa de que, a partir de amanhã, os dias começarão a crescer novamente. A promessa de que a escuridão atingiu seu ápice e agora começará a recuar. É um ponto de virada, um momento de equilíbrio entre a luz e a sombra. De repente, seu cão, que estava dormindo a seus pés, levanta a cabeça e solta um pequeno latido, abanando o rabo. A porta se abre e seus vizinhos começam a chegar novamente, desta vez para a festa principal. Eles trazem mais comida, mais bebida, instrumentos musicais. A casa se enche novamente de som e vida, mas desta vez a ansiedade não te visita. Você está ancorado no presente, no calor da sua comunidade. A música começa, uma melodia simples de flauta e tambor. As pessoas começam a contar histórias, a rir, a celebrar a resistência contra o inverno. Você se levanta e sua esposa se junta a você. Ela coloca a mão em seu braço e vocês dois olham para a festa ao seu redor. Você reflete que a vida é uma série de solstícios. Há momentos em que a escuridão parece vencer, em que a noite parece interminável, mas sempre há um ponto de virada, um momento em que a luz, por mais fraca que seja, começa a retornar. E a verdadeira alquimia, o elixir da vida, não é evitar a escuridão, mas celebrar a promessa da luz. É encontrar alegria, não apesar das dificuldades, mas por causa delas. É saber que, após cada longa noite, sempre haverá uma manhã. E hoje vocês celebram exatamente isso.